Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Ser Mais. Segundo episódio e primeiro episódio com um convidado. Hoje a gente trouxe um convidado para inaugurar, né, essa nova etapa do podcast, que é um convidado de peso. Muito conhecimento para agregar a vida de vocês, para agregar a nossa vida também. Então tenho certeza que vai ser um bate-papo de muito valor. Então já compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder para ajudar essa mensagem de conhecimento a se espalhar, para ajudar a transformação que eu creio muito que esse podcast vai causar, para ajudar a alcançar mais pessoas. É isso, Matheus? É isso aí. Ó, aqui a gente quer agradecer, porque no vídeo de estreia deu muito bom, a gente não esperava. É verdade. A gente ficou muito feliz com cada pessoa que compartilhou, visualizou, teve um feedback positivo pra gente, né, Diogo? Então a gente quer agradecer de coração, a gente tá dando o nosso melhor, a gente vai entregar o nosso melhor sempre aqui. E a ideia é sempre passar o melhor que a gente pode, o melhor dos convidados. E hoje agradecer ao Robson, que aceitou esse convite. Eu que agradeço. E é isso. Então, Robson, se Fala apresenta comigo. um pouquinho pra galera. Quem é Robson Caetano? O que você faz? Conta aí pra gente. Legal. Primeiramente, obrigado, né? Obrigado por estar aqui, vai ser um prazer. E, velho, eu tava até conversando esse dia com um amigo meu. Na verdade, ele que passou essa visão pra mim. Ele falou, mano, é doideira como é que as coisas estão mudando. O podcast, ele tá revolucionando muito o mercado. Por quê? No meio de... Isso é doideira, eu vou responder essa pergunta. Mas eu lembrei disso agora. No meio de um lugar onde cada vez mais os vídeos estão mais curtos, pô, chega uma modalidade de que é um podcast, cara, de coisa que dura às vezes 3 horas. É verdade. E a pessoa tá assistindo. Então, assim, é uma forma de educar o país, né, mano? É uma forma de educar. Mas, me chamo Robson Caetano, eu tenho 27 anos, sou daqui de Friburgo mesmo. Não sei se o seu maior público é daqui, mas a galera que me segue no meu Instagram lá é a galera mais de fora. Cara, sou imagem e semelhança ao criador, sou empresário, pai do Vicente, esposo da Babi, que é minha digníssima. Enfim, sou um cara que apaixonado por empreendedorismo e apaixonado por realizar sonho. Esse é o Robson. Poxa, muito bacana. Uma apresentação e tanto. É. Robson, Fala comigo. a gente já te acompanha há algum tempo, né? Você serve de inspiração para muitas pessoas, inclusive para a gente também. E a gente vê que realmente a sua veia de conteúdo ela é mais voltada para o empreendedorismo. Sim. Não só para falar dos seus feitos, mas para inspirar outras pessoas a seguirem pelo mesmo caminho. Sim. Como que você começou? Qual foi o ponto-chave na sua vida? Você fala muito de chaves, né? Chaveiro, né? Chaveiro, verdade. Qual foi o ponto-chave na sua vida onde você decidiu que o que você queria fazer era realmente seguir pelo caminho do empreendedorismo? Irmão, o que acontece? Eu venho da família muito simples, muito humilde mesmo. Eu moro sozinho desde meus 15 anos de idade, então, pô, tem 12 anos que eu me sustento. Por vir de uma família muito simples, eu já sabia muito claro o que eu não queria, entendeu? Porque, por exemplo, vamos ser bem sinceros. Muitas das vezes a gente chega pra alguém e fala assim, cara, ó, você tem que saber o que você quer, você tem que ter clareza do que você quer. Isso é importante? Muito importante. Só que quando você não sabe? E quando você não tem ideia do que você quer? Quando você nunca teve referência? Quando você nunca tocou em, por exemplo, a minha referência, a casa que eu vivia era uma casa sem piso, velho. Era uma casa sem nada, não tinha o banheiro, não tinha tampa de vaso. Então, tipo, era uma casa muito humilde. A minha realidade era aquela. Então, assim, como é que alguém chega pra... Eu tinha 13 anos. Alguém chega pra mim e fala assim, mano, você tem que saber o que você quer. Como? Se eu nunca toquei em algo diferente daquilo que eu vivia. Então, assim, naquela época, quando... porque eu conto como eu comecei a empreender, não quando de fato eu comecei a empreender. Eu conto o empreendedorismo a partir do momento que eu saí de casa. Porque o empreendedor diz, o empreender... Ele empreende primeiro as suas dores. É verdade. Mano, o empreendedor ele é de dentro pra fora, mano. Não existe o cara que empreende de fora pra dentro. Eu acredito muito nisso, sabe? Então, por exemplo, o primeiro empreendedorismo meu foi, mano, as minhas dores. O meu dia difícil, eu tomar a decisão de sair de casa, porque até hoje eu não sei como que isso aconteceu, foi Deus, né? Então, tipo, eu não sabia o que eu queria, mas eu tinha certeza do que eu não você queria. não queria. Entendeu? Então, tipo, eu já tinha certeza, eu falei, mano, eu não quero viver essa vida que eu tô vivendo. Eu não quero ter o casamento que meus pais tinham, né? Que na época eles já estavam separados, eles se separaram quando eu tinha 8 anos. Eu não quero viver a mediocridade, a escassez, a falta de conhecimento, a falta de amor, a falta de educação que eu vivia. Então, tipo, eu tinha tanta coisa que eu tinha certeza que eu não queria viver, que aquilo foi o meu trampolim. E aí, quando eu tive a primeira vez o contato com o empreendedorismo, que foi através do marketing de rede, eu fiquei apaixonado. Por quê? Não é que foi a primeira vez que eu vi algo diferente, né? Porque nessa altura do campeonato eu já tinha mais ou menos ali uns 17 anos. Já tinha saído de casa, já estava passando ali minhas necessidades, devendo aluguel, nome sujo, lá. E eu fui chamado para uma reunião. Chegando nessa reunião, mano, a gente tinha um carro.
maravilhoso na frente. Falei, eu quero um Camaro, mano. E o Camaro era um Camaro roxo, não era um roxo fosco. Enfim, era um carro muito bonito. Né? É um carro muito bonito. Eu falei, caraca, é diferente isso aí, velho. Aí eu fui na reunião, vi, eu falei, cara, é isso. E aí eu lembro que, olha que louco, quando eu era mais novo, eu visualizava o meu pai trabalhando na padaria e eu falava assim, pô, ser dono da padaria deve ser legal. Né? O cara deve ganhar uns 20 mil por... Mano, tipo, não tinha noção nenhuma de nada. O cara deve ganhar uns 20 mil reais por mês ali. Eu tinha, sei lá, uns 15 anos pensando nisso. E, pô, muito bom. Até um dia que eu percebi que não era o que eu queria. Tipo, não era o que era legal. Por quê? Ele era o primeiro a chegar e era o último a sair, pô. Eu falei, mano, mas deve ser mó chato. Tipo, desde... Meu pai trabalhou lá há muito tempo. Então, toda vez que eu ia lá, ele tava lá. Todas as vezes mesmo. Eu falei, mano, então não é isso. Não tem liberdade, né? Não tinha liberdade nenhuma, só que eu nem sabia, mano, o que era isso. Eu não sabia o que era empreendedorismo, eu não sabia o que era liberdade, eu não sabia, mano. Eu era muito limitado ao conhecimento, né? Minha realidade era outra. E aí, quando eu fui nessa reunião, eu falei, cara, esse negócio pode me proporcionar algo diferente. E eu me lembro que eu me fiz uma pergunta assim, mano, vamos lá, o que eu faço hoje vai me proporcionar ter resultados grandes? E na época eu era vendedor de internet, pô. Eu estava vendendo internet de porta em porta. Trabalhava numa empresa aqui, aqui no centro mesmo. E eu lembro que eu ganhava em média ali R$1.500, R$1.700. E aí eu falei, cara, não. Eu estava quase mais ou menos uns 2 anos, ia fazer 2 anos lá. E eu falei, mano, isso não vai mudar a minha vida. E eu falei, pô, quem são as pessoas ao meu redor que estão fazendo algo que eu quero fazer e que tem a vida que eu quero ter? Mano, não tinha ninguém. Não tinha ninguém. E aí, quando eu estive nesse lugar, quando eu fui nessa reunião, eu vi que aquele cara andava no carro que eu tinha vontade de andar. Ele, pelo que ele mostrou lá, ele tinha uma vida bem-sucedida que eu queria ter. E aí tinha foto, né? Mostrava lá as conquistas e tal. E ele morava numa casa que seria legal morar. E eu falei, opa, peraí, as pessoas que estão realizando o sonho, normalmente elas o quê? Elas não estão trabalhando para alguém. Elas estão construindo o próprio negócio. E ali vi a oportunidade de construir o meu negócio. E aí eu comecei. Poxa. E interessante que você falou que aos 15 anos você saiu de casa, correto? Sim, 15 anos. E o que passou na sua cabeça ali na hora que você decidiu? Falou, agora eu vou sair. O que passou na sua cabeça? Mano, eu não sei te responder isso. Eu só sei que eu tive uma força divina mesmo. Por quê? Uma coisa é você vir da família simples, humilde, com escassez. Outra coisa é você vir de uma família simples, humilde, de escassez, que não tem união. Por exemplo, a minha esposa veio da mesma situação financeira do que eu. Só que sempre teve união, sempre teve amor. Eu e os meus familiares, nós sempre nos amamos muito. Só que era uma coisa que não tinha muito afeto. Então, por exemplo, quando aconteceu algumas situações, cara, descontava muito em mim, descontava muito nas minhas irmãs. Então já aconteceu várias vezes, é porque eu não posso falar muito se não expõe, mas já aconteceu várias vezes situações que eu falei, mano, isso não faz sentido nenhum, pô. Situações assim, horríveis, entendeu? E aí chegou um momento que aconteceu uma situação que eu falei com a minha mãe, ó, se acontecer de novo, eu vou embora no mesmo dia. No mesmo dia. E aí 2 semanas depois meio que aconteceu de novo. Mano, eu lembro até hoje, foi exatamente no mesmo dia. Eu entrei, o cara tava lá, e eu fui, falei, tô indo embora. Mano, foi no mesmo dia. Eu peguei minha mochilinha lá, aquela Trilhas e Ramos, Trilhas e Rumos e tal, e fui embora, mano. Tipo, hoje quando eu olho pra isso, cara, que doideira, como é que isso aconteceu? Tá ligado? Tipo, eu fico me perguntando, mano, como é que isso aconteceu? Eu só sei que foi exatamente assim. Óbvio, mas você foi pra onde? Foi morar na rua? Não, eu já tinha meio que uma base, que é o meu irmão de consideração, que é o Diego, que eu ficava lá todo final de semana. E já tinha acontecido uma situação onde a mãe dele, que é a Vanusa, que, cara, me ajudou muito na minha trajetória, ela chegou e falou assim, Robin, né? Porque por mais íntimo eu sou o Robin, né? Se acontecer alguma coisa, que ela já sabia como é que era a situação lá. Se acontecer alguma coisa, você pode ficar aqui durante um tempo e tudo mais. Então eu me senti, né, livre, e aí nesse dia eu saí e fui pra lá. Cheguei lá, e aí eu morei lá durante 1 ano. Dos meus 15 até meus 16. Eu tinha uns 15 e meio ali. E aí eu morei lá até meus 16 e meio. Aí com 16 e meio eu saí e fui morar sozinho mesmo. Aí foi barra. Aí foi a barra. Porque, tipo, querendo ou não, eu ajudava, né? 200, 300 conto por mês. Perdão. Mas era algo tranquilo, né? Ganhava um salário ali de R$800 e tal. Trabalhava em confecção nessa época. Mano, quando eu fui morar sozinho foi barra. Porque aí era meu aluguel, era minha luz, era minha internet, eu não tinha móvel, aí foi loucura, eu não tinha os pais que poderiam me ajudar. Aí foi barra. Cara, você falou muita coisa aí, a gente tinha até preparado aqui no iPad algumas perguntas, mas já foi para um caminho completamente diferente, muitas já respondidas. Você falou que empreender, que você considera que você começou a empreender quando você saiu de casa. Porque não necessariamente empreender é você montar um negócio, é você iniciar uma empresa. Empreender, por definição no dicionário, é iniciar uma jornada. É isso aí. E é justamente a jornada que traz sentido para a vida, né? Que
te forma para você chegar lá na frente. A gente estava até conversando hoje a respeito de onde a gente quer chegar, quais são os próximos passos lá da empresa. A gente tem uma empresa juntos também, então os próximos passos aqui do Pode Ser Mais. E no final eu fiz uma pergunta pro Matheus, que foi o seguinte, cara, se tudo isso aqui que a gente está almejando fosse entregue de bandeja na nossa mão hoje, a gente dava conta? Não dava. Não. Depende da jornada, depende do processo. Eu imagino que a sua jornada, ela foi muito difícil desde que você decidiu sair de casa, você morou sozinho depois de ter morado com seu irmão de consideração, sim, mas não terminou aí, né? Não. Quando você realmente decidiu ir para o marketing multinível, eu imagino que você tenha enfrentado alguns desafios no processo. Sim. Porque eu lembro mais ou menos dessa época, era muito comum a questão do marketing multinível e tinha uma polêmica muito grande por trás, porque muita gente associava o marketing multinível a esquemas de pirâmide. Sim. E na mesma época que começou a surgir umas empresas fortes assim no mercado, alguns esquemas de fato de pirâmide começaram a cair. Então a televisão falava direto disso, isso virou alguns... Na época não se falava meme, mas viraram alguns memes, algumas piadas. E você tinha ali a missão de vender um produto que você não tinha ainda, né? Você entrou lá na reunião, poxa, tinha um cara muito bem sucedido lá, que te vendeu a ideia, mas ali ele já era uma pessoa muito bem sucedida. Então ele vendeu algo que realmente ele tinha. Conta pra mim um pouquinho, cara, como que foi esse processo de conseguir inspirar pessoas a seguir pelo mesmo caminho que você estava seguindo, mesmo existindo essa descrença no ar, mesmo existindo muita gente contrária a isso? Conta um pouquinho pra gente. Irmão, o que acontece? Quando eu comecei no marketing multinível, hoje continua até sendo uma fonte de renda minha ainda. É a terceira fonte de renda, não é mais o que eu foco. Mas, sendo bem sincero, toda a minha mentalidade eu desenvolvi lá. Todo o meu desenvolvimento pessoal foi lá. Por quê? Abri o verbo. Porque era tão desafiador que você tinha que ser muito bom. Era muito difícil fazer o negócio. Não é que era muito difícil porque o negócio era ruim. Não, é por conta disso. As pessoas não acreditam nelas. E como elas não acreditam nelas, cara, você tem que fazer um trabalho de cura. Entendeu? Tipo, de mudar a mentalidade da pessoa e tudo mais. E o negócio que eu desenvolvi era um público muito BC, entendeu? Então, assim, eu lidava literalmente com pessoas que estavam da onde eu vim, entendeu? Só que a grande diferença é que eu sempre tive fome de crescer, né? Enfim, e o grande desafio é que as pessoas gastavam, era engraçado, tipo, motoboy de Jequiti, era mais engraçado, né? Menina bom, vendedorzinho de perfume. Cara, eu não ligava, no começo eu ligava, né? Porque até então eu não sabia o que era aquilo e tudo mais, mas depois eu meio que deixei. Por quê, mano? Aí entra um ponto importante. Quando você tem clareza, nessa altura do campeonato, eu já sabia o que eu queria. Diferente lá atrás, quando saí de casa, que eu não sabia o que eu queria, mas eu tinha certeza do que eu não queria, nessa época, quando eu comecei a empreender, eu já tinha clareza, né? Tipo, não quando eu comecei, mas tipo, uns 5 meses depois, eu já tinha clareza do que eu queria. Eu falei, mano, eu já sei a vida que eu quero ter, eu já sei o carro que eu quero dar, eu já sabia tudo, irmão. Já sabia tudo, porque isso você é muito bem desenvolvido lá dentro, né? Inclusive, aconselho. Quem tem dificuldade de desenvolvimento, cara, se associa a uma empresa de marketing rede. Você vai ver e participa do sistema de treinamento. É absurdo. Você tem treinamento com gente que ganha $500 mil mês. Entendeu? Então, assim, os caras são muito preparados. Muito, muito, muito preparados. Né? E aí eu lembro que quando eu comecei, eu tinha clareza. Tipo, com 5 meses eu já tinha clareza do que eu queria. Então, mano, eu cagava, velho. Tipo, eu sabia o que eu tava construindo. Eu vou dar um exemplo. Noé, ele foi considerado um cara louco, idiota, maluco. Só que, mano, Noé ligou, não, porque ele sabia o que ele tava construindo, ele tinha clareza. Mano, quem tinha que dar a visão pra ele? Foi quem que deu? Deus! Sim. Deus deu a visão pra esposa de Noé? Pro filho, pro cunhado, pro papagaio? Não, Deus deu pra Noé. E ele se apegou àquele, mano, eu vou construir isso, eu vou revolucionar o mundo, eu vou recomeçar o mundo. E o que aconteceu? Ele acreditou naquilo, Noé é louco, idiota, maluco, sei lá o quê. E aí tem aquela frase, né? Noé foi considerado idiota até o dia que começou a chover. A diferença a gente estava conversando, a diferença do gênio pro louco são os resultados, né? Exatamente. A gente tem vários exemplos disso no empreendedorismo. Sim. Eu me identifico muito com o que você falou, porque eu fui muito desacreditado no começo também. Poxa, e eu não posso culpar quem não acreditou, porque até então não tinha resultado. Eu parei de estudar muito novo, não aconselho, tá, gente? Não tô falando aqui, parem de estudar, não é isso que eu estou falando. Tô contando como foi comigo. Eu parei de estudar muito cedo, então minha família, que sempre aprendeu que o caminho era o caminho do estudo, não, tem que fazer uma faculdade. As pessoas mais bem-sucedidas da minha família, por mais que distantes, sei lá, tios, primos, são pessoas que fizeram uma faculdade, então
A minha família tinha isso como parâmetro de sucesso. Sim. E eu fui completamente na contramão. Desde muito cedo, eu já sabia o que eu não queria. Eu não queria estar ali dentro. Para mim não fazia sentido estudar sobre algo que eu não ia aplicar. Para mim não fazia sentido, enfim, me formar numa faculdade. Nunca tive esse sonho de criança. Não, quando eu crescer eu quero ser bombeiro. Quando eu crescer eu quero ser, sei lá, médico. Nunca tive esse sonho. Então, tudo que eu precisei construir foi contrariando muitas pessoas. Legal. Muitas pessoas mesmo. E normalmente é assim, né? É assim. E chegou em dado momento da minha vida que eu comecei a me indagar. Cara, será que eu tô indo pelo caminho certo? Porque eu tô indo sozinho. É um caminho que só eu tô vendo, como foi o caso de Noé. É uma certeza que só eu tenho. E as pessoas mais importantes para mim têm a certeza contrária à minha. Imagino que você tenha passado por isso, não só com a sua família, não sei qual foi o nível de apoio que você teve, mas como que é, cara, lidar com as opiniões contrárias àquilo que você tem certeza, aquilo que você tem clareza. Porque dentro do marketing multinível, você vendia um produto ali que, por mais que fosse um produto difícil de vender, você sabia que tinham pessoas ali vendendo aquele produto e ganhando dinheiro com aquele produto. Mas ali foi o início da sua jornada, não foi o final da sua jornada. Até hoje você empreende, desenvolve novos negócios todos os dias. E com certeza, por mais que já tenha resultado, durante esse processo de criação de novas ideias, tem opiniões contrárias. Sim. Como que você reage a isso? Irmão, com a mesma resposta da anterior. Cara, quando eu coloco uma parada na cabeça, mano, não adianta, velho. Eu vou fazer aquilo acontecer. Tipo, a gente tem um péssimo hábito, né? Nós, seres humanos, um péssimo hábito de colocar prazo de validade nas coisas. Por exemplo, eu vou fazer tal coisa pra ver se vai dar certo. Já deu errado. Por quê? Porque no começo é o momento onde não tem que ter muita dúvida. Porque se você tiver dúvida, dúvida é certeza que você vai parar. Não tem como, irmão. Então, tipo, não é ver se vai dar certo. Não é ver se vai funcionar. É fazer até dar certo. Então, por exemplo, quando eu comecei a fazer esse negócio, eu não vi se ia dar certo. Eu não falei, vou tentar. Não, porque ninguém consegue tentar nada. Tipo, tenta pegar essa garrafa aí. Não tem como. Tem Ou você como. pega ou você pega. pega ou não pega. Tentar não é uma ação. Não existe. A palavra não existe, não dá. Não tem como eu tentar fazer nada, eu tentar pegar. Não pego. Então, assim, eu lembro que isso foi muito claro pra mim. Sabe, Robson, de onde isso veio? Não sei, mano. Não sei. Eu não tinha desenvolvimento pessoal, eu não tinha nada disso. Mas quando eu me deparei com aquele negócio, eu falei assim, cara, é isso. Isso vai ser meu início. Não sabia que um dia eu construiria outros negócios. Quando eu comecei. Pra mim, aquilo ali seria pro resto da vida e tudo mais. Né? E aí, quando você tem essa clareza, irmão, esquece. Entendeu? O que as pessoas falam é opinião. E aí tem um negócio que eu sempre carreguei comigo, mano. Naquilo que você é bom, as pessoas sempre vão criticar. É inevitável. Se você é bom em alguma coisa, mano, alguém vai criticar. E aí é uma decisão tua. Ouvir o cara que é profissional na área, ouvir o cara que apenas tem uma opinião. Então, por exemplo, qual é a diferença do especialista pro cara que tem uma opinião? É que o especialista ele tem resultado. O cara que ele tem uma opinião, ele só tem opinião. É aquele negócio, meu celular quebrou, leva aonde? Especialista. Eu levo no veterinário? Não. Não, pô. Agora, se meu cachorro passa mal, eu levo no veterinário. Sim. Por exemplo, meu carro quebrou, eu levo no mecânico. Meu dente tá ruim, eu vou no dentista. Só que o problema é que quando a gente fala de finanças, a gente fala de dinheiro, a gente tem mania de ouvir conselho de pessoas que estão mais quebradas do que a gente. Esse é o grande problema. Por exemplo, quando eu comecei a empreender na minha trajetória, eu lembro bem no comecinho da minha trajetória, eu falei pra um rapaz da minha família, ele falou assim, mano, isso não dá certo. Aí eu falei assim, cara, realmente, o que dá certo é ser sacoleiro, né? Porque até então, você tá 10 anos sendo sacoleiro e sua vida nunca mudou. Eu não falei isso, tá? Eu pensei isso. Porque eu pensei, caraca, mas... Porque aquilo me desanimou, velho. Aquilo me desanimou. Aí eu cheguei pro meu patrocinador, que na época era o Dodô, eu falei, pô, mano, mas meu cunhado e tal, falou que não vai dar certo. Ele fez uma pergunta chave. Ele falou, mano, seu cunhado é o quê? Seu cunhado é sacoleiro. Ele é sacoleiro. Ele ganhava a grana dele e tal. Ele, mano, pois é, pô. O que seu cunhado entende sobre marketing de rede? Aí eu falei, pô, nada. Ele, cara, como é que você vai dar ouvido a alguém que não entende nada sobre aquilo que você vai fazer? Então, tipo, se você me perguntar sobre advocacia, irmão, eu vou te dar uma opinião. Por quê? Especialista que pode te dar uma informação. E existe uma diferença entre opinião e informação. Informação, o especialista que tem. Opinião, qualquer um. Então, isso pra mim sempre foi muito claro, mano. Sempre foi muito claro. Então, por exemplo, igual aqui. Você é muito bom dentro de marketplace e site. Irmão, eu quero crescer no site. Marketplace eu já tenho chaves, quero pegar mais. Mas dentro do site, eu tenho pouquíssimas chaves, pô. Eu vou ouvir quem? Eu vou ouvir o cara que trabalha, por exemplo. Ele pode ser muito bom, mas às vezes ele é muito bom como médico. Esse cara, ele tem a mentalidade desenvolvida? Tem. Mas sobre... digital, sobre vendas na internet, sobre e-commerce, ele não vai saber me dar o melhor conselho, pô. Então, assim, às vezes a gente, mas esse cara não tem resultado. Robson, mas esse cara aqui tem resultado.
Ele tá me dando conselho, sim, mas ele tem resultado em qual área? Ele tem resultado como advogado, como dentista. E qual é a área que você tá falando? Pô, marketing digital. Entende? Então, assim, não é só você saber pedir conselho. É você pedir conselho em quem é especialista naquela área. Porque, mano, gente grande em áreas, assim, em suas determinadas áreas, já me deram conselhos que não tem nada a ver. É porque ele não sabia? Também. Mas é porque, mano, às vezes a pessoa, quando ela tem um resultado, ela se sente no direito de opinar tudo. Ah, eu tenho um resultado só porque eu ganho tanto, só porque eu tenho tanto. Acho que pode dar conselho pra tudo. Não, pô, não é assim. Então, tipo, isso sempre foi muito claro pra mim, mano. Cara, as pessoas que... A vida que eu quero ter tá onde? Aqui. Essas pessoas estão fazendo o quê? Essas pessoas... quais são os hábitos das pessoas? O que elas fazem? Quais livros que elas leem? Sabe? Eu falei, mano, e essas pessoas que estão dando opinião contrária, elas estão onde eu quero chegar? Ela anda no carro que eu quero andar? Ela mora na casa que eu quero morar? Pô, ela ganha o quanto que eu quero ganhar? Não, então não faz sentido ouvir. Então isso pra mim sempre foi muito claro. E interessante também que você tinha falado no começo, que você dá muita importância para as pessoas que você ama. Sim. E nessa trajetória, do começar a perceber que o jogo vai virar, como que a sua esposa reagiu a isso? Ela te apoiou? Não, quando começou o negócio, não. Por quê? Mesma coisa que você falou. Pra família da minha esposa e pra ela, sucesso era igual a você estudar, né? Pai rico, pai pobre. É sentar na primeira fileira, tirar as melhores notas, fazer uma boa faculdade, ter um bom emprego. Nesse bom emprego, o que você vai fazer? Você vai conhecer alguém, você vai namorar, e ali você vai casar, você vai se formar, vai ter um bom emprego, vai comprar a casa na Caixa, e em Ciclo da 35 vida. anos vai reproduzir e morrer. Então, tipo, pra minha esposa, padrão de sucesso era isso. Entendeu? Então, tudo que foge disso não é sucesso. É o quê? Perda de tempo. Então, quando eu... Aí, beleza, essa era a visão dela. Pô, os irmãos dela, todos eles fizeram faculdade, um é bombeiro, outro é professor, o melhor professor da cidade de língua portuguesa, que é um cara que eu sou apaixonado. Enfim, então todos eles são bem sucedidos em suas áreas. Então, ela não tinha muito essa referência de empreendedorismo. Eu, irmão, já não tinha referência de empreendedorismo, não tinha referência de faculdade, eu não tinha referência de nada. Então, assim, o que eu visualizei que ia trazer o resultado pra minha vida, por isso que eu defendo muito empreendedorismo, mano. Porque da onde eu vim, a mentalidade que eu tinha, caraca, qualquer pessoa consegue fazer, mano. Por isso que eu promovo tanto isso, porque a experiência, ela vem do quê? De experimentar. Mano, eu sei o que é ruim. Eu sei o que é não empreender, eu sei o que é trabalhar pros outros. Eu sei, pô. Eu sei, inclusive eu tenho também funcionário, como vocês têm. Então, assim, eu já tinha... Por isso que eu falei, eu tinha certeza que eu não queria. Então, isso, pra mim, foi desafiador no começo. Até um dia que eu ouvi esse conselho do Noé. Ele, Robson. Eu falei, pô, mano, minha esposa, minha namorada, na época era namorada. Não tá me apoiando, não tá me apoiando. E aí o cara falou essa história. Não falou essa história, já conhecia, só que ele me lembrou. Ele, cara, quando Deus deu a visão, ele deu pra quem? Não é? Pra Noé. Isso aí. No seu caso, por exemplo, às vezes Deus deu a visão pra esposa. Não tô dizendo que é pro homem, tô dizendo que é Deus vai dar a visão pra uma pessoa. Às vezes não vai dar pras duas. Poderia ter dado pra ela. Deu pra mim. E eu falei, cara, é uma decisão minha construir arco ou não. E, mano, foi a melhor decisão que Cara, eu tive, entendeu? eu me identifico muito com o que você falou, mas eu não tive a mesma sabedoria que você teve. Observação. Aí depois, até mesmo pra deixar claro, depois de um ano, mais ou menos, ela virou a chave. Ela entendeu. A partir dos resultados. Parte do resultado. Eu lembro que a gente foi acampar junto, porque no começo a minha esposa ela olhava o empreendedorismo como se fosse uma outra mulher. Entendeu? Porque o tempo que eu me dedicava com ela, eu comecei a me dedicar ao empreendedorismo. Entendi. Só que qual era a minha motivação, né? Motivação é motivo para uma ação. Mano, era crescer para dar uma qualidade de vida melhor para os nossos filhos, para nossa família e tudo mais. Só que qual era a visão dela? Caraca, o tempo que ele tem disponível, ele tá me trocando para fazer esse negócio. Então, assim, é óbvio pra gente isso, mas também é óbvio pra ela. Entendeu? Então, é mapa de visão, mano. Cada um tem o seu mapa de visão e ponto. Não existe certo e errado. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua. E aí, eu lembro que a gente foi acampar lá no Imperador, pô, foi mó legal, num tempo de qualidade. Porque depois que eu comecei a empreender, eu comecei a ser muito intenso. Tipo, eu acordava, sei lá, 6 horas da manhã e ia dormir meia-noite, todo dia. Então, não tinha muito tempo. Aí a gente foi acampar lá, só eu e ela. E aí, descendo, eu abri o escritório virtual e ali mostrava quanto eu tava ganhando. Eu lembro até hoje, mano. Era pouquinha coisa. Tipo, pouquinha coisa hoje, assim, né? Tipo, naquela época era muito. Muito, né? Tinha, tipo, R$2.100, mano. Só que era sem venda. Então, eu lembro disso, foi em 2016. Foi 2016, foi um ano depois. Eu falei, olha aqui, olha que legal. Ela falou, pois é, você fez isso dar certo. E aí ela virou, mano. Aí hoje, né, ela trabalha tanto quanto eu e tal. Mas naquela época, quando ela virou a chave, mano, ela trabalhou muito forte. Foi quando deu boom no meu negócio. Que já era, mas casal que trabalha junto, enriquece junto.
Eu queria. Tá até anotado aqui pra entrar nesse ponto, cara. Porque assim, eu enxergo que você contraria um pouco essa visão, eu contrario um pouco essa visão também, mas popularmente o que a gente ouve é o seguinte: não, trabalhar com mulher não dá certo. Como é que você vai trabalhar com sua esposa? Vai brigar o tempo todo, vai prejudicar o relacionamento, enfim. E pra mim, sempre foi muito claro o seguinte, cara, peraí, eu escolhi ela pra casar. Se eu não posso trabalhar com ela, tem coisa muito errada. Tem coisa muito errada acontecendo. Mas você falou que no começo a Babi não te apoiou. Não. E eu acho que eu não tive tanta sabedoria quanto você na minha situação, porque foi muito parecido. Não que a Bia não tivesse me apoiado, pelo contrário, ela sempre me apoiou, porque ela era maluca, pra ser bem sincero. Maluca, porque, pô, eu tinha 16 para 17 anos, já trabalhava numa empresa que eu ganhava um salário bom, apesar de ganhar um salário bom, tava todo endividado dos pés à cabeça e vim com a ideia maluca pra ela que na época a gente ia vender doce, palha italiana, alfajor, pão de mel. Foi assim que a gente começou. E assim, é, eu não tinha nem o resultado onde eu trabalhava, porque não conseguia gerir aquele pouquinho ali que eu recebia, Sim. quanto mais criar algo novo. E eu lembro que, poxa, eu pegava acho que 7 horas no trabalho, saía com a hora que dava, porque já estava gerenciando ali na época, e é uma responsabilidade muito grande. Saía da Ipu, ia para Conselheiro para encontrar com ela. E o tempo que a gente ia para ficar junto, para namorar, eu botava ela para trabalhar, literalmente. Então, assim, a gente ficava até de madrugada fazendo doce. A gente, entre aspas, ela. Porque eu ficava lá só marcando presença. Não tava aguentando mais nada, né? E até de madrugada ela ficava fazendo doce, no dia seguinte acordava de manhã, estudava e voltava esse ciclo. E ela sempre acreditou muito em mim, porque, pô, não é qualquer uma que compra essa ideia. Pra você ter ideia, o pai dela, quando ela fez 15 anos, deu pra ela a opção de fazer uma festa ou de colocar um dinheiro na poupança. E ela preferiu colocar um dinheiro na poupança. Cara, ela pegou Legal. o dinheiro que ela tinha ali, me deu na minha mão, e a gente comprou doce de leite na época, o que dava pra comprar, e começamos. Só que apesar dela confiar muito no meu trabalho, ela ainda acreditava muito mais na visão do pai dela. E é o que você falou. Pra mim, eu já tinha clareza do que eu queria, aonde eu queria chegar. Só que pro pai dela, eu era maluco. E se eu fosse pai, eu pensaria da mesma forma. Sim, claro. Pô, o cara acabou de conhecer minha filha. Não sai com ela, não faz nada. Só bota a menina pra trabalhar. Final de semana que era pra sair junto, eles saem pra vender. Minha filha volta super estressada. Porque a gente saía pra vender... Tinha cliente que literalmente devolvia a mercadoria toda estragada, não botou nem na vitrine pra expor. Então era um estresse danado. Pô, esse menino é maluco. Não. E eu não soube ter tanta sabedoria na época pra reagir. A gente brigava muito por conta disso, porque pra mim ela não tinha que ouvir tanto a opinião do pai dela quanto ela ouvia. A gente ia construir uma vida juntos e tal. Isso tudo era claro pra mim, não era claro pra ela. Sim. Então, desde do namoro, a gente já trabalhava juntos. No namoro, a gente dividia a conta, literalmente. Ela pagava minhas contas muitas vezes porque eu tava todo cagado, todo endividado mesmo. E pra gente foi fácil começar a trabalhar junto, porque sempre foi assim. Eu não me lembro de uma época que não tenha sido assim. Mas, pra muita gente isso é loucura. As pessoas que olham, pô, como assim você trabalha com a sua esposa? Enfim, como que é a sua relação com a Babi no trabalho? Legal. Mano, pergunta boa. Primeiramente, parabéns. Parabéns aí. Legal. Obrigado. Legal demais a história de vocês. Quero saber mais, hein? Eu adoro histórias. Ainda mais de casal, assim. Você tem que fazer vídeo, cara. Você tem que fazer vídeo. Tem que fazer. Pega, aí, Eu já tô pode pegar aprendendo. esse corte aqui. Tem que Pois fazer. eu tô aprendendo. A pergunta, perdão. Como que você reage, cara, a ter que trabalhar com a sua esposa? Tá. Porque vocês têm um negócio juntos, né? Aham. E, pô, tem a intimidade do casal, tem as necessidades da casa, do lar, tem o estresse do trabalho que faz parte. Como que vocês conseguem separar isso ou não separam? Cara, então, durante muito tempo, a gente também teve muitos problemas com isso, mano. Tipo, não foi tão simples assim, eu não fui tão sábio assim durante muito tempo. Ela, às vezes, tinha até mais sabedoria do que eu. Porque, por exemplo, se você me perguntar, Robson, qual é a sua maior qualidade? Intensidade. Eu não sou um cara talentoso, mano. Não sou talentoso, mas eu sou um cara disciplinado. Tipo, se eu enxergar algo, se eu acreditar em algo, eu vou fazer até dar certo. É literalmente isso. Mas se você me perguntar qual é o meu maior defeito? Intensidade. Então, assim, esse é o grande problema. E assim, a Babi não. A Babi, ela sempre foi muito sábia com isso, entendeu? Ela evoluiu muito rápido, o desenvolvimento da Babi foi muito rápido, porque a paternidade dela foi absurda. O cara...
incrível, irmão. Eu até brinco às vezes, falo com ele assim, né? Porque ele já se foi e tal, em pensamento. Falei, André, você deixou a missão difícil. Porque, mano, o cara era um pai absurdo. Então, tipo, a referência dela de homem era muito grande, pô. E eu não tive muito isso e tal. Então eu falei, caraca, André, tu deixou uma missão aqui, meu irmão. Irmão, eu tô rindo aqui atrás. Eu acho que deve estar cortando pra você. Eu tô falando, cara, não é possível. Tem um espelho aqui na frente. É a minha relação com meu sogro. Graças a Deus, meu sogro Pô, que ainda bom. é vivo. Que bom. Mas eu brinco com ele. Eu falo, cara, você tem que parar de fazer essas coisas que você faz. Pô, eu chego na casa dele, o cara tá limpando o chão da cozinha. Eu falo, Pô, Rodrigo, mano, tá aumentando a régua você demais. tá aumentando a régua, cara. Não faz isso. Aí, pô, eles são pastores, meu sogro e Legal, minha sogra. legal. Aí no meio da pregação, ele começa a falar que a esposa dele fala que todo dia ele leva café pra ela. Eu falo, meu irmão, não faz isso. Você não tem noção do problema que você tá causando pra gente, tá ficando. Tem uns caras que é loucura, que aumenta muita régua. Então, assim, ele era, irmão, foi o ser humano mais incrível, não só como pai, foi o ser humano mais incrível que eu conheci. Sabe, assim, Robson, fala a referência de um ser humano que você conheceu, senão teria outros também. Cara, seu André. O seu André, ele foi pra mim o cara, ele faleceu, deve ter 3 anos. E, pô, foi um momento muito difícil pra gente. Muito difícil, principalmente pra ela, porque a Babi, ela é adotada, mano. Então, assim, ele escolheu tê-la, sabe? Tipo, não foi assim, foi no orfanato, não, foi uma situação que aconteceu. Enfim, então, assim, ela era muito bem resolvida com algumas coisas. Então, quando ela botava na cabeça o que ela queria fazer, mano, ela ia. Até hoje ela é assim. E aí a gente demorou até chegar num certo ponto. E esse é o ponto que eu acho que é grande diferença. Então, por exemplo, pô, Robson, eu quero trabalhar em casal, só que eu brigo muito. Cara, por que briga muito? Porque não tem clareza na comunicação. Mano, clareza é tudo, mano. Clareza é poder. Se você tem clareza, você tem poder em suas mãos. Então, por exemplo, o que a gente demorou 2, 3 anos para aprender? Às vezes ainda dá ali uma discussão que é inevitável, tá? Cara, uma vez por semana a gente discute sobre trabalho. Porque ela tem uma visão sobre algo, eu tenho outra. Normalmente a visão dela é importante, a minha também, e a gente tenta de alguma maneira, sabe, juntar aquilo, fazer uma fusão naquilo. É você visualizar o que você é bom e você visualizar o que ela é boa. Quando você tem essa clareza, irmão, já era. Por exemplo, foi muito bom pra mim. Quando que dá treta? Quando todo mundo faz tudo. Tipo, vou dar meu exemplo. Quando eu e Babi fazíamos tudo, tipo, eu faço isso, eu faço aquilo e ela também, dava treta. Porque cada um diz, como é que você falou assim? Não pode falar assim, meu Deus do céu. Não. Então, agora, quando você determina, cara, no que você é bom? No que você é bom? Isso. Então, por exemplo, você vai trazer um lado do podcast que ele não vai conseguir trazer. Você vai trazer um lado que ele não vai conseguir trazer. Isso é sociedade. Agora, um casamento é uma sociedade. Sim, entende? Maior. Muito maior. Né? E porque dali, pô, sai os frutos, sai o seu legado e tudo mais. E aí isso hoje é muito claro pra gente. Então, por exemplo, ela faz algo, por exemplo, dentro da empresa que eu não faço. E aí, por exemplo, quando alguém vem me cobrar, eu falo, irmão, você é Babi. E é tão gostoso falar isso. Eu queria falar tudo, né? Porque delegar delegar é muito bom. E aí, hoje pra gente isso é muito fácil, entendeu? Às vezes dá problema e tal, não elimina o fato de ter discussão, né? Mas existe uma diferença muito grande entre confronto e conflito. O confronto é quando você quer eliminar outra parte, é uma guerra. Agora o conflito não, mano. São visões diferentes, aonde se você se colocar no lugar da pessoa, você vai conseguir entender. Então, assim, hoje pra gente é muito claro e hoje funciona bem assim. Tipo, acaba que ela tá um pouco mais ausente pelo fato do nosso filho. Sim. Né? Mas agora ela tá voltando. Ela tava ausente até 3 semanas atrás. Tem 3 semanas que ela voltou ativa, ela tá indo pra empresa, tá sendo bem legal. Ela tá entendendo a função dela agora dentro do projeto. Mas quando tem essa clareza, irmão, já era. Aí dá bom. Eu quero fazer um detalhe aqui que eu tô numa conversa de gente grande, porque daqui a 3 meses eu que vou casar. Vai aprender, irmão. Melhor coisa da sua vida. Eu acho interessante que você falou sobre essa dinâmica de vocês dois no trabalho, né? Uhum. E eu tenho muita dúvida em relação a isso, porque daqui a 3 meses eu vou casar, e eu fico nessa, como que vai ser o nosso dia a dia em relação ao trabalho? Porque ela também é uma das sócias junto com a gente na empresa, então eu fico pensando muito, e o que a sua visão em relação a isso? Porque hoje ela trabalha de 8 às 6, né? E a gente vai ter que dar início à empresa depois desse horário. Que ela vai ter que sair de lá e a gente já vai ter que cadastrar produto, vai ter que enviar pedido. E como lidar com essa... Com muita informação, né? Porque a gente vai estar casando, a gente vai estar fazendo muita coisa ao mesmo tempo. E como lidar, gerir isso tudo. Cara, essa resposta, ela não existe um padrão. Eu vou te responder uma coisa, ele vai te responder outra. Cada pessoa vai te responder de um jeito. Porque cada pessoa vai te responder de acordo com a sua realidade. O que eu posso ter certeza é aquilo que você planeja não vai acontecer.
É inevitável, não vai, mano. Ah, não, ela vai sair tal horário, tal horário, tal horário. Não vai, mano, não vai. Só que juntos, com essa mentalidade, não vai, mas eu tô aberto pra descobrir novas formas. Juntos vocês vão definir uma rotina melhor. Entendeu? Então, assim, não é padronizado. Por exemplo, comigo funciona a gente definir, olha, amanhã isso, depois de amanhã isso, tal horário isso. Funciona. Tem gente que não funciona assim, mano. Então, assim, é uma resposta que não tem muito um padrão. Eu prefiro trabalhar desse jeito. Então, por exemplo, agora tem 3 semanas que ela tá firme mais na empresa. Né? Porque a gente decidiu, tivemos o Vicente. O Vicente, ele teve muita complicação no começo. Ele nasceu de 32 semanas, ficou 21 dias na UTI, mais 7 dias no quarto. Foi muito desafiador. A gente quase perdeu ele, né? Ele, nasceu com 1,4 kg, chegou a 1,2 kg e alguma coisa. Então, ele cabia assim na minha... Tipo, a canela dele era esse dedo meu aqui, assim, era essa finura. Então, assim, isso trouxe, saiu do normal. Qual é o normal? Pô, você vai pro hospital ter seu filho, né? Ou, Você enfim, leva ele pra casa. levar ele pra casa. Então, isso trouxe um trauma pra gente. Então, assim, a gente quis proteger um pouco mais. Falou assim, mano, não tem essa, vai dormir com a gente, sabe? A gente quis fazer alguma coisa diferente pra aproveitar, sabe? E aí, uma das coisas que a gente decidiu, amor, primeiro o peito, cara, ela sempre foi muito focada nisso. Até hoje ela amamenta no peito. Vai entrar agora o processo de desmame. E ficar com ele. A gente não queria, tipo, com 6 meses. Hoje a gente tem essa condição. Tem gente que não tem essa condição, tudo bem. Mas a gente decidiu isso. Falou, cara, não tem por que você trabalhar. Pô. Não tem por que você trabalhar, que eu falo, lá na empresa e tá na empresa. Ela sempre trabalhou. Sempre. Ela não consegue ficar parada. Então, ela ficou muito tempo sem estar no campo de batalha. Entendeu? Sendo no campo de guerra. Tem 3 semanas que ela voltou, que a nossa empregada, ela fica com o Vicente. A gente decidiu ainda não botar na escola. Né? E aí... Até me perdi na pergunta. Ah, tá, da rotina. E aí a gente tá definindo isso ainda. Então, mas pra gente funciona muito a questão, cara, ó, amanhã faz isso. Porque eu tô direcionando. Então, por exemplo, ela que fica muito com a questão dos contratos da agência. Então, tipo, os contratos de cliente e tal, ela que faz muito essa parte, porque eu odeio fazer isso. O advogado passa pra ela revisa ali alguns detalhes, pega as informações dos clientes, passa pro advogado, o advogado vai e manda o documento pra ela vai e manda pro cliente, o cliente assina. Entendeu? Então, tipo, ela que faz isso hoje, é uma coisa que eu odeio fazer. Então, ela já sabe, toda vez que ela chega de manhã na empresa, ela tem que fazer isso. Entendeu? Então, assim, não tem um padrão, mano. Só que existem algumas coisas que precisam ser feitas todos os dias e a gente prefere definir assim, amanhã faz isso, depois de amanhã Definir faz prioridade. isso. Exatamente. E ter a comunicação clara da forma que você falou. Exatamente. Clareza é tudo, mano. Clareza é poder. Tem até um exemplo, até eu acho importante falar disso, para todas as áreas. Se você chegar, por exemplo, chega para mim e fala o seguinte, Robson, eu vou te buscar no aeroporto. Fala para mim isso. Robson, eu vou te buscar no aeroporto. Aí eu te pergunto, que dia, mano? Que hora? Que momento? Porque se eu te pedir pra você me buscar no aeroporto, você vai me buscar. Só que você não vai saber a hora. Entendi. Então, tipo, se eu falar assim, mano, ó, eu quero que você busque no aeroporto, no Galeão, do Rio de Janeiro, no dia 27. Você vai conseguir me encontrar lá? Não sei a hora. Não sabe a hora. Agora, se eu chegar pra você, mano, me busca no Galeão, no dia 27 de janeiro, às 10 da manhã, no Portal B. E eu vou estar ali em frente a um cara, do lado do bebedouro, com um sapato preto. Ser específico, né? Você vai conseguir me encontrar? Aí, Vai, porque com clareza é certeza. poder. Você pode até me encontrar se eu falar assim, mano, me encontra no dia 27 de janeiro agora, no Galeão. Você pode até me encontrar, mas vai se estressar, sabe? Vai cansar, vai ficar bolado, pode ficar sem bateria, não vai conseguir comunicação, vai ter que pedir informação. Você, sabe, vai ter um caos, vai criar um caos porque você não foi claro. Então, tipo, a clareza é pra todas as áreas, mano. Por exemplo, isso eu falo muito, isso aqui é importante, ó, é o Trello, né? Sim. A gente usa lá o ClickUp na agência. A agência é muito manual. Por exemplo, o meu negócio lá de e-commerce, ele tem um faturamento legal, só que, mano, eu tenho 5 funcionários. Na agência, eu tenho metade do faturamento, eu tenho 5 funcionários. Porque é um negócio de muita pessoa, porque é muito detalhe. E eu sempre falo isso com eles, gente, clareza. Isso é muito. Gente, é dica de produtividade isso. Eu posso dar uma dica pra você de produtividade isso. Clareza, amarra tudo. Porque, por exemplo, o cara chega lá na sala, ó, tem que fazer isso. Ele jogou pra cima, pô. E aí? Aquilo vai pra onde? Aquela informação, aquela atividade, ela vai pra algum lugar? Tipo, não vai. Então, o que a gente faz? Cara, a gente amarra tudo, mano. Tudo. Por exemplo, pô, mano, eu tô pensando em tal. Amarra. Os caras lá, eles me chamam até de chato por isso. Tudo, cara. Mano, já amarrou isso? Tudo. O cara fala qualquer coisa. Já amarrou isso? Não. Vou amarrar. E aí você começa a perceber que as coisas acontecem. Porque clareza, pô. Você começa a ter clareza das coisas. Então, tipo, a clareza em produtividade, em foco, em disciplina, em relacionamento, em negócio, em liderança, em pastoreio, tudo isso, mano. A clareza é poder. Você falou uma coisa muito interessante sobre clareza, né? Sobre ser específico naquilo que você vai fazer. E não só
quando a gente tá se relacionando com o outro. Sim. Não é só a clareza do que você deu o exemplo ali de te buscar no aeroporto, a comunicação ser clara, né? Mas eu li agora há pouco um livro chamado Hábitos Atômicos e tô lendo outro que é O Poder dos Pequenos Hábitos. Legal. Parece que um é a cópia do outro, mas tá sendo bom porque um tá reforçando a informação do outro. E isso é muito falado nesse livro. Para a construção de um novo hábito, você precisa ter clareza do que você vai fazer, onde você vai fazer, a hora que você vai fazer. E ele fala a respeito do empilhamento de hábitos. Então, por exemplo, todo dia eu vou levantar a cama e assim que eu botar meu pé no chão, eu vou fazer tal coisa. Ou então, todo dia, assim que eu terminar de escovar os dentes, eu vou começar a praticar exercício aonde? Na sala, como? Vou fazer 50 abdominais no chão. Clareza. Clareza realmente é poder. Isso está me ajudando a construir muitos hábitos que para mim são difíceis. Não. E você falou a respeito de ser uma pessoa muito intensa, muito disciplinada. E eu lembro de você, cara, de muito tempo atrás. Por quê? Hoje eu tô bem acima do peso, mas eu já estive... A minha família, por genética, é uma família acima do peso. Mas em determinado momento da minha vida, eu cheguei a emagrecer 20 quilos. Caramba. E o que eu fazia? Todos os dias, em determinado horário, eu corria na Via Expressa. Legal, Lá em legal. Olaria. Minha família é de Olaria, agora eu moro em Conselheiro, metade Conselheiro, metade de Cardinó no sítio. Mas todo dia eu corria na Via Expressa. E todo dia que eu passava lá, você tava lá naqueles equipamentos que tem lá no final, malhando também. Isso, a disciplina é Legal. muito associada a hábito. Sim. E eu imagino que para chegar onde você chegou, você tem que ter construído muitos hábitos Sim. nesse processo. O que você julgaria como sendo o hábito mais importante para te trazer até aqui? Cara, em primeiro lugar, gratidão. Gratidão destrava o merecimento, irmão. Isso é uma coisa que eu repito pra mim todo dia. Gratidão destrava o merecimento. Quanto mais grato eu sou, mais eu tenho. Quanto mais grato eu sou, mais eu tenho. Eu passei um momento emocional na minha vida e, sendo bem sincero, eu resolvo isso até hoje. Tem mais ou menos uns 6 meses. E eu parando... Na verdade, em 2020 eu passei, mas eu meio que empurrei pra debaixo do tapete. Não, eu sou o cara que eu não passo isso. Né? O problema da gente se desenvolver muito é esse. A gente não acredita que isso pode acontecer com a gente. Super-homem, né? E isso pra mim, irmão, foi justamente isso que Deus quis tratar. Né? Que a gente depende dele. Ele é a fonte. Nós somos filhos da luz. Né? E aí em 2020 eu joguei pra debaixo do tapete, aí deve ter uns 6 meses ou um pouco mais. Foi tipo meio do ano passado, então uns 8 meses. Eu enfrentei um momento emocional, como se fosse um quadro depressivo, não cheguei a entrar numa depressão. E hoje, se eu fosse olhar de cima, por que isso aconteceu? Um dos pontos, problemas mal resolvidos, mas em primeiro lugar, a falta de gratidão. A falta de gratidão estava me levando para um caminho sombrio. Robson, por quê? Porque, mano, a gratidão, ela é a chave de ouro. A chave de ouro não é o dinheiro. A chave de ouro é a gratidão. A gratidão, ela destrava qualquer merecimento. Então, por exemplo, se você acorda e consegue listar, pode ser listando mentalmente, pode ser orando, pode ser qualquer coisa. 10 motivos no qual você é grato, irmão, esquece. Esquece. Porque eu entendo o seguinte, se eu sou grato por isso, significa que eu estou preparado para o próximo. Se eu sou grato por esse amendoim, significa que eu estou preparado para o próximo tipo de amendoim. Entende? Agora, quando é o contrário, quando eu não sou grato com isso, significa que eu não aprendi nada, eu nem mereço ter ele. Incrível. Você tá entendendo? Incrível. Então, tipo, esse dia aconteceu uma situação, cara. Durante muito tempo, eu rejeitei um dos negócios que eu tenho. Os outros perguntavam, eu não queria falar muito. Não, e é um negócio que me gera dinheiro, um negócio bom, né? E eu rejeitei isso durante muito tempo. Muito tempo não, durante um ano. E aí, eu vi esse negócio morrendo, mano. Eu comecei a ver esse negócio morrendo. Falei, como assim? O negócio funciona, lá, Cara, lá. você virou uma chave na minha mente agora. É? Tu não tem ideia, mas você virou uma chave na minha mente. Isso é forte demais, agora. mano. Gigante, isso é forte. E aí eu falei, pô, como assim? O negócio todo funcionando, lá, sabe aquele poder nosso de egocêntrico? Isso, aquilo, lá. E papai do céu deixou claro no meu coração, mas como assim? Como assim? Tu rejeita? Toda vez que você tem a oportunidade de falar, você não fala. Você promove coisas que não tem nada a ver. E lá. Os outros negócios são bons, mas, velho, aquilo ali tirou. No momento que eu não parei, né? Mas que eu parei de focar no marketing de rede e comecei a focar nesse outro negócio. Cara, foi um momento que durante os 3 meses pagou meu aluguel. E cadê a gratidão disso? E vou te falar, irmão. Se eu não virasse a chave disso, eu ia perder esse negócio. Ele ia morrer. Ia desfazer durante os meus irmãos. Você virou uma chave. Então, assim, o primeiro grande hábito, irmão... E isso é de qualquer ser humano, mano. Isso não é do Robson, mano. Você pega... É porque, mano, hoje a minha fonte de estudo mudou, mano. A minha fonte de estudo, primeiro, Jesus Cristo. Segundo, Napoleão Hill. Terceiro, mano, Bob Proctor. Mano, Bob Proctor é o cara, irmão.
Estuda esse cara. Ele é a fonte da fonte. Tem esses caras grandes do país? Existe uma fonte deles. Sim. Entende? E qual é a fonte deles? São esses caras. Então, assim, mano, óbvio, é muito bom beber água daqui. É muito bom, mas pô, se você pode beber na fonte, tenha contato com a fonte. Você vai ser muito mais seleto. Então, primeiro ponto, gratidão. Segundo ponto, cara, leitura. A leitura é algo que desenvolveu muito o meu vocabulário. A leitura é algo que desenvolveu muito a minha mentalidade. A leitura é algo... Rob, você gosta de fazer? Por incrível que pareça, até hoje tem dia que eu odeio fazer. Mas eu gosto do resultado que isso me traz. Rob, você gosta de malhar? Não, não gosto. Eu odeio fazer exercício físico, eu não tenho por que mentir. É aquele papo de, não, mente positiva, isso aqui eu gosto de fazer isso. Mentira, você tá mentindo pro seu corpo, tá programando o seu cérebro errado. Então você tem que ser verdadeiro. Cara, eu odeio isso, porém, eu gosto do resultado que isso me traz. Eu odeio tomar remédio, porém, eu gosto do resultado que isso me traz. Vale a pena tomar remédio? Vale. Mas aí você para de mentir pro teu corpo. Porque o problema é, não, eu adoro isso. Nossa, aqui, ó. Não, mano, para com isso. Se você ficar mentindo pro teu corpo vai começar a achar que aquilo é normal e não é. Você mentir pra você é a mesma coisa que você mentir pros outros e acreditar na tua própria mentira. Entende? Então, assim, isso é muito importante. Primeiro, gratidão, leitura de livro, né? E dentro disso existe algo que eu estou aplicando muito agora. Muito agora. Agora que eu falo, 2 meses pra cá. Eu já fazia isso, mas fazia quando lembrava. Que é o quê? Orar. Eu orava quando lembrava. E aí, Papai do Céu moveu algumas coisas na minha vida, me quebrou em algumas áreas, me fez entender algumas coisas não da pior forma, do jeito necessário, mas que eu senti dor. E ali eu entendi o seguinte, é tudo dele pra ele. Tudo. E, mano, não posso deixar de falar isso. Tem muita gente aí pra mim falar, mano, tu é muito bom o que você faz. Você é um cara que se comunica muito bem, você tem habilidade, você é visionário, você é empreendedor. E eu vou ser bem sincero, mano. Talvez há 1 ano atrás, quando alguém falava isso pra mim, eu agradecia. Eu sempre fui um cara muito tranquilo mesmo com isso. Nunca dependi do elogio dos outros, mano, pra crescer. Nunca. Como eu também nunca dependi das críticas dos outros pra crescer. E só que eu ficava feliz, né? Porque pro nosso ego isso é gostoso. Pô, legal, maneiro, eu fico feliz, mano, saber de onde eu vim e tal. Só que Deus deixou isso claro no meu coração. Cara, nada disso é teu, pô. Exatamente. Nada disso. E aí, mano, sabe o que aconteceu? Eu bato muito nessa tecla, irmão. Toda vez, mano, isso é muito forte. Toda vez que eu desconecto da fonte, eu perco tudo isso de bom que eu tenho. Eu não falo da mesma forma, eu não consigo pronunciar do mesmo jeito, eu posso ter um melhor vídeo, eu posso ter a melhor estratégia, mas não é do mesmo jeito. Por quê? Perde o que é? O brilho, perde a essência. Então, toda vez que eu me conecto na fonte, parece que o brilho é ativo. Essa TV, se eu tiro ela da tomada, ela desliga. Ela continua sendo a TV, só que ela não funciona, porque ela tá desconectada da fonte. Agora, se você conecta na fonte, mano, o brilho vem. Sabe? Então, tipo, eu entendi isso, até postei sobre isso, eu falei, caraca, peraí, então eu entendi, toda vez que eu desconecto da fonte, meu brilho apaga, toda vez que eu conecto, apaga. Deus, eu nunca mais eu quero soltar da sua mão, eu nunca mais, porque quando eu apago, eu não só tô apagado, eu apago e me torno a minha pior versão. Exatamente, até num livro que eu tava lendo, Louco Amor, eu até fiz um vídeo ontem sobre isso, ele explica muito bonito, ele coloca que tem hora que o filme da nossa vida, a gente nos coloca como um protagonista, e a gente é só mero personagem, o filme é sobre ele. Entende? O filme é sobre ele. Então, às vezes a gente tenta fazer muita coisa pra afagar nosso ego, faz muita coisa pra gente, é tudo pra gente, e a gente esquece que é sobre ele e sobre as pessoas ao nosso redor. Né? A gente coloca muito isso. É Deus e as pessoas. Cara, nada é pra gente. Não tem que ser pra gente. Ele nos ensina qual é o maior princípio que ele nos ensina. O amor. Cara, o amor não é pra gente, é pra eu amar ele, eu amar você, amar o próximo. E não interessa quem é o próximo. Porque até diz, né? É muito fácil você amar o próximo que te ama de volta. Mas é muito difícil você amar aquele que não tem valor nenhum. Ama, né? E é aí que tá. É aí que você dá o seu melhor. É aí que você faz o que você pode fazer. É aí que Deus fica satisfeito com a sua oferta. Porque você tá dando o seu melhor. O seu melhor é o próximo, o seu melhor é o amor. É exatamente isso que você disse. Legal, muito bom. Você falou, cara, que quando você se desliga da fonte, teu brilho acaba. E pra mim, foi muito assim. O meu me desligar da fonte... Às vezes as pessoas popularmente pensam, não tá indo na igreja, tá desligado da fonte. Tem relação. Não tá desligado da fonte. Pra mim, o meu me desligar da fonte foi a soberba. Foi o ego. Porque, cara, eu vim numa família pobre. Que não acreditava em mim. Essa é a verdade. Quando eu comecei a dar certo, quando eu comecei a ganhar um dinheirinho, eu olhava pra mim mesmo e falava, cara, você é muito bom mesmo. Pô, você é o cara da internet, você é o cara do e-commerce. Pô, você conseguiu construir isso tudo aí sozinho. Irmão, quando isso começou a tomar conta do meu coração, veio rasteira atrás de rasteira. Eu apanhei demais, irmão. Eu aprendi pela dor. Apanhei demais. Hoje eu entendo que eu não tenho nada e que eu não sou nada. O ar que eu respiro
só existe por conta de Deus. E eu vejo isso muito. Cara, eu tô até bolado com isso, porque já é o segundo episódio e eu falei do meu sogro nos 2 episódios. Não vou falar mais, mas vou dar só mais um exemplo. Meu sogro é pastor. Irmão, se você conversar com meu sogro 10 minutos e você vê ele pregando, você fala que não é a mesma pessoa. Não tem como. O brilho que ele tem quando tá pregando, cara, você olha e fala, nossa, é um Benny Hinn da vida, é um John Piper da vida, porque é diferente, é fora dele. E eu acho que você falou uma coisa também que é muito interessante. Cara, pra que eu vou pegar a sobra se eu tenho livre acesso à fonte? E muita gente que talvez esteja nos assistindo não tem a sua fé muito formada. Ah, você acredita em Deus? Acredito. Ou não acredita também. Ah, mas qual o seu nível de proximidade com Deus? Porque acreditar, irmão, eu acredito em muita coisa. Sim. Mas ser próximo daquilo é uma diferença muito grande. Verdade. E eu acho que, eu imagino, tá? Que hoje você esteja vivendo o momento mais próximo de Deus na sua vida. Sem dúvida. E o que você tem sentido de diferença, cara? O que mudou? Porque você já era bem sucedido, mesmo antes de ser próximo. Sim. Mas e depois? O que mudou? O que melhorou? Irmão, o que mudou, na verdade, o que tá mudando, e mais uma vez, tá? Isso é um processo novo. Eu tô vivendo isso dia após dia. Assim, Robson, portanto, eu tô mais afastado da internet, não sei se você percebeu. Tipo, mano, eu postava 70 stories por dia e isso é muito legal. Eu gosto, eu vou voltar a fazer isso. Só que eu tô num momento de conexão muito forte, mano, com o Criador. Muito forte. E eu tô buscando isso todo dia, irmão. Tô buscando isso. O que mudou e o que tá mudando é os princípios da minha vida, os meus valores. Tipo, não que eu não tinha, sempre tive. Mas tá sendo enraizado para aquilo que eu quero construir. Tipo, não faz sentido aquilo que eu sempre declarei que eu quero construir ser fraco do como é que eu tava sendo. A minha fé tava fraca, eu tava fraco, entendeu? Então, tipo, a minha carne tava muito forte. Então, para aquilo que eu queria construir, que eu quero construir, não tava fazendo sentido o ser humano que eu tava sendo. Não com atitude, mas comigo mesmo, procrastinação. Então, assim, vem sendo transformado. E a maior transformação que eu já tive de claro é a dependência. Mano, como eu saí de casa com 15 anos de idade e eu vivo do meu só há 12 anos, eu não tive ajuda, pô. Eu não tive ajuda, a não ser de uma pessoa ou outra ali, do meu sogro e tal. Eu não tive ajuda. Então me gerou nesse ponto. Eu também tive esse ponto que você falou aí, meu soberbo e tudo mais. Mas nessa trajetória não me gerou isso até. Foi a autossuficiência. Eu não conseguia descansar. Até hoje isso é um desafio. Tava conversando hoje com minha esposa isso. Ela falou, amor, você se cobra muito, pô. Você se cobra demais, cara. E eu me cobro. Por quê? Eu tenho uma autorresponsabilidade ativada dentro de mim, irmão. Porque, cara, tudo que acontece, mano, o que eu posso aprender com isso? Só que eu sou assim, eu não posso esperar que as pessoas ao meu redor são assim. Como as pessoas ao meu redor não são assim, o que acontece? Eu pego a autorresponsabilidade que ela deveria pegar. Então ela tava falando isso hoje, cara, você precisa descansar. E ela falou uma frase que é muito real. Eu quero falar até um pouco mais das minhas fraquezas aqui do que do... Porque quando eu falo das minhas fraquezas, eu destruo isso. Eu tô destruindo isso. Sim, eu tô, tipo, quebrando o ego, eu tô quebrando... Entendeu? Isso pra mim é muito importante. E aí ela falou assim, cara, quanto mais... Como é que ela falou? Ela falou, quanto mais você faz além do que é necessário, mais você mostra pra Deus que você não depende dele. Caraca. É isso que ela disse, eu falei... Chegou a arrepiar aqui. Como é que eu faço isso, então? Você tira a mão de Deus e bota a sua, né? Isso. Tipo, eu sou tão bom, mano, ao ponto de me achar melhor que Deus? Caraca. Essa é a pergunta? Cara, eu tive um ponto de Entende? inflexão na minha vida, que foi quando eu ouvi de uma pessoa. Eu tava nessa fase de me achar muito bom, de me achar autossuficiente, de me achar sabedor de todas as coisas. E eu tive um ponto de inflexão quando uma pessoa chegou pra mim e falou assim, cara, você pode estar se achando muito agora, mas o que você conquistou tem muito peso de oração. Porque todos os dias, eu, minha esposa, a gente ora por você e pela Bianca. Legal. E quando isso bateu no meu coração, isso não bateu numa fase onde estava indo tudo bem. Isso bateu numa fase onde Deus já estava me passando a rasteira ali mesmo pra eu enxergar que eu não era ninguém. Mas isso foi o grande ponto de inflexão. Dali em diante eu entendi, caramba, foi aí que tudo começou a dar errado. Foi quando eu comecei a achar que era só eu. Mas... E, cara, eu consigo entender muito você. A gente é parecido, hein, mano? Pô, cara, eu tô impressionado com A gente isso. é parecido. Cara, não é porque a gente escolhe ser isso. É porque isso acontece.
Porque a gente se entrega muito, a gente se dedica muito, a gente faz muito. Por exemplo, uma vez a mulher chegou pra mim e falou assim, mais uma vez, eu sou muito tranquilo nessa questão de elogio. É a maneira como eu me vejo. Não tô falando como as pessoas me veem. Ela falou, Rob, você é muito talentoso. Eu falei, não sou. Na hora eu cortei. Rose é o nome dela. Rose. A Gilmar acho que vai lembrar dela. Rose. Não sei se é Rosemary, Rosiane, não sei. Ela falou, Rob, você é muito talentoso. Foi logo depois de uma palestra, que é uma das coisas que eu mais amo fazer. Na vida, palestrar. Amo. É uma coisa que eu mais sentindo saudade disso. E ela falou, você é muito talentoso. Eu falei, não sou. Aí ela falou, como que não é? Eu falei, não sou. Eu falei, por que você acha que eu tô talentoso? Ela falou, você fala muito bem. Aí eu falei, então tá bom, então. Aí eu fui lá no YouTube, peguei meu primeiro vídeo, bom, eu falei, e aqui, Rose? Ela, não, Rafa, isso aí não. Eu falei, pois é. Como é que eu sou talentoso? Esse talento é o que você nasce tendo. Eu sou disciplinado. E a disciplina, irmão, faz a gente... Desenvolvi. A disciplina faz a gente chegar em lugares que nenhum outro lugar faz a gente chegar. Nenhum outro talento talvez faz a gente chegar. Se você tiver talento e disciplina, já era, mano. Você é tipo o Whindersson... Neymar. O Neymar ou o Whindersson Nunes. Pô, mano, aquele moleque é talentoso, só que ele é disciplinado. Entende? O Whindersson Nunes é um exemplo, mano. Ele é muito talentoso. Tudo que ele já percebeu, tudo que ele pega pra fazer, ele faz muito bem. Ele faz muito bem. O cara quer ser lutador, luta. O cara quer fazer... Cantor. Tudo ele faz muito bem. Não porque ele é só talentoso. Ele é talentoso e disciplinado. Então, isso gera dentro da gente, porque acredito que você também é assim. Aí eu falo assim, caraca, mano, então tudo que eu quiser fazer eu consigo. Sim. Sim, você consegue. Mas existe algo chamado fonte. Quando você se desconecta disso, esse é o problema. E no meu caso foi isso. Cara, tudo bem eu estar construindo o que eu tô construindo. Tudo bem eu ser como eu sou. Só que cadê Deus, mano? Se ele que deu tudo isso, cadê? Então, tipo, cadê o reconhecimento disso? Entendeu? E já teve algumas oportunidades de eu aprender pelo amor. E eu também não aprendi. Então, assim, tá sendo agarrou isso aqui na garganta. Tá sendo um momento... Peraí. Ainda bem que tem como cortar, né? Tá sendo um momento pra mim muito, mas muito desafiador, mano, emocionalmente falando. Vou ser bem sincero. Mas, ao mesmo tempo, um momento de transformação. Eu tô no casulo, velho. Tô no casulo. Eu lembro que quando eu tava quebrado financeiramente, eu falei, mano, quando eu tiver dinheiro, nada me segura mais. Putz. Nada me segura, não é nada me segura com os outros, nada me segura. Pô, mano, eu sou feliz, pobre. Quando tiver dinheiro, então o bagulho vai ficar muito maneiro. E, cara, agora eu entendo aquela frase. Cara, tem gente que é tão pobre que a única coisa que a pessoa tem é Só tem dinheiro, irmão. Exatamente. Entende? Só tem dinheiro. Mas é isso, irmão. É isso. Tô gostando do processo. Não gostando, não. Tô odiando o processo, mas tá sendo... Tá valendo muito a pena. É necessário. É necessário. Papai do Céu tá me ensinando muito. Robson, a gente... Te falei no começo do podcast que a gente tem um diferencial aqui, Legal. que é a participação das pessoas, né? E o Werneck foi pra rua, entrevistou algumas pessoas a respeito do tema de empreendedorismo. Conversamos muito aqui, até mais do que só sobre empreendedorismo. Sim. Mas eu queria trazer algumas perguntas da galera para você poder responder. Pode ser? E aí, pessoal, nós estamos aqui em Conselheiro Paulino, na Capo Sound. E tô aqui presente com a Jéssica e com o Márcio. E eles têm uma dúvida. Vamos lá. Como eu posso estar identificando uma oportunidade de negócios? E aí? Cara, como eu posso estar enxergando uma oportunidade de negócio? Primeiro ponto é você estar aberto a isso. Quando você está aberto à oportunidade, normalmente ela aparece. Por quê? Na verdade, não é que você está aberto, você está focado nisso. Então, por exemplo, isso é uma coisa que eu sempre atraí muito. Eu sempre fico declarando essas coisas pra mim. Cara, eu atraio grandes oportunidades, eu fecho grandes negócios. Eu fico falando essas paradas pra mim, Isso é entendeu? importante. Porque é uma declaração, porque se eu não falar isso, mano, o jornal vai fazer questão de falar. O jornal vai fazer questão de colocar na minha cabeça coisas ruins, a faculdade, isso aqui, lá, sabe? Vai ter alguém, a pessoa que tem uma mentalidade negativa. Então, assim, eu prefiro declarar sobre a minha vida, senão alguém vai fazer isso por mim. Igual meu filho, velho. Todo dia no banho. Todo dia não, mas quando eu lembro, que a maioria das vezes, eu falo, filho, você é forte igual Sansão, você tem a fé de Abraão, você é sábio igual Salomão, você tem um propósito de Moisés, você tem um coração de... Todo dia. Fantástico. Todo dia. E eu falo isso no ouvido dele. Eu falei, cara, porque se eu não falar quem o meu filho é, quem vai falar? Quem vai falar? Ele. Não, eu sou... Não. E aí, se dá mole, o que vai acontecer? As pessoas vão falar isso. Então tem a ver isso. Por mais que a pergunta é como aproveitar e Como identificar uma oportunidade de negócio. Então o primeiro ponto é isso, é você estar aberto a isso. É você ter uma mentalidade fértil para isso. Então, tem gente, por exemplo, que tem a mente empobrecida. O que é a mente empobrecida? É uma mente que não é fértil. Escassez, uma mente que não consegue enxergar a oportunidade em nada. Então, só em você abrir a sua mente pra isso, cara, eu sou uma pessoa de oportunidade, eu quero enxergar oportunidade em tudo. Você começa a visualizar, você começa a ser o verdadeiro empreendedor, porque o empreendedor de dentro
pra fora. Você começa a visualizar as coisas de maneiras diferentes. Você começa a entrar no estabelecimento, você começa a contar as mesas e multiplicar pelo ticket médio. Você começa... Opa, será que dá negócio aqui? Sabe? Pô, como é que dá e tal? Você começa a perguntar. Então, esse é o primeiro ponto. Você se abrir pra isso. Então, por exemplo, não adianta eu querer ser um cara da oportunidade e me fecho pra novos relacionamentos. Me fecho pra novos encontros. Me fecho pra alguma coisa que tem ou na minha igreja. Não adianta, pô. Então, tipo, novas oportunidades vêm através de pessoas. Nenhuma zebra vai aparecer na tua... Olá, você quer uma oportunidade? Uma zebra do Madagascar. E aí? É o mate, né? Eu acho, sei lá. Vai querer uma oportunidade? Ninguém, velho. Oportunidade, é esse o segundo ponto. Oportunidade vem de pessoas. Começa a ouvir mais as pessoas. Cara, eu já tive ideia de negócios de pessoas que falaram assim do nada. Ah, mano, acredito que um dia eu já pensei em fazer isso. Eu falei, o que você não fez? Não tenho uma vontade. Eu fui lá e fiz, deu certo. Então, assim, às vezes... Sabe outro ponto importante? Terceiro ponto. Preguiçoso. Conversa com o preguiçoso. O preguiçoso, ele é uma pessoa cheia de oportunidades. Só que como ele é preguiçoso, ele não aplica nada. Aí você pega essas ideias e modela essas ideias. Uma vez eu ouvi o seguinte, cara, quer pegar e encontrar a forma de alguém fazer algo muito bem? Pede o preguiçoso pra fazer. Por quê? Porque ele é tão preguiçoso que ele vai encontrar o jeito mais rápido de fazer aquilo. Pra acabar. Pra ficar na preguiça dele. Então é isso, cara. É você estar aberto a isso, é você se permitir ter uma mente, não uma mente empobrecida, não tô falando de dinheiro, porque só cabe no teu bolso, aquilo cabe na tua mente. Eu tô falando de você ter uma mente fértil, começa a enxergar as coisas de jeito diferente, sabe? E, principal, se relaciona com as pessoas. E só posso dar uma dica bônus. Se essa oportunidade não aparecer, significa que você tem que criar. Então, assim, pô, você tá fazendo isso tudo, não tá acontecendo. Então, cria. Como é que você cria sua oportunidade? Tomando decisões. O que você quer pra tua vida? Eu quero ter uma casa melhor. Beleza, teu emprego vai trazer? Não, então começa a empreender. Isso é você criar a tua própria oportunidade. Como? Pois é, se você souber responder isso, é a resposta do milhão, pô. Entende? Essa é a grande resposta. Ah, porque tem gente que é o quê? Mastigado. Ah, mas eu queria empreender. Um rapaz hoje novinho mandou mensagem pra mim falando isso. Queria empreender. Aí ele falou, mas eu não sei o quê. Eu falei, cara, testa. Aqui, testa, bate de cabeça, testa. Descobre, irmão. Vai. Mas eu não sei se vai dar certo. Pois é, vai lá, funciona, vê se você vai gostar. Coração bateu forte, meu irmão. Vai. Entendeu? Testa algo. Testou algo. Coração não bateu muito forte. Próximo. Opa, eu testei aqui. Coração deu uma pitadinha diferente. Aí, beleza, que aí você consegue unir propósito e com algo que pode ter uma escalabilidade muito grande. É isso. Maneiríssimo. E aí, pessoal, hoje eu estou aqui com o Rodrigo. Ele tem uma dúvida e uma pergunta para poder fazer. Bom, como a gente enfrentou um período de pandemia aí, você como mentor de empreendedores, né? Qual tem sido o maior desafio que você tem encontrado nesse tempo aí? Essa é a minha pergunta. Gostaria de saber a sua resposta. E aí, Robson, é com você. Olha, vou ser bem sério, eu não posso mentir. Foi o momento que eu mais cresci. Foi o momento que eu mais prosperei, a pandemia. Então, assim, essa pergunta eu posso responder pela experiência dos outros, as pessoas que não estão atualizadas. Principalmente as pessoas com maior idade. As pessoas com mais idade, elas não estão atualizadas. E elas acreditam, não, na minha época é isso, na minha época... Então, assim, atualização, mano. Atualização é a parada. Às vezes você já tá na internet, às vezes você já tá bem posicionado, só que aí entra um viés, não é o que você faz, é o como você faz. Então, por exemplo, tem gente que é muito boa, mas o como é ruim. Entende? Então, assim, eu responderia isso se eu tivesse, sei lá, se eu pudesse encontrar uma chave para isso, atualização. Se atualiza. Mas meu negócio não tem como botar todo negócio tem como botar na internet. Todo negócio tem como botar na internet. Porque a internet não é um fim, pô. A internet é um meio. A internet como é que eu enxergo a internet? A internet é uma atmosfera. Você decide entrar nessa atmosfera. Entende? É um negócio que, por exemplo, eu não tenho esse negócio de marketing digital. Cara, marketing digital é todo tipo de venda que acontece através da internet. Quem vende marketplace trabalha no marketing digital. Quem vende um curso trabalha no marketing digital. Se você vende um produto no teu direct do Instagram, tu fez um marketing digital. Porque o marketing digital ele é um caminho, ele é um potencializador. Marketing é o quê? Venda. Digital é o quê? Na internet. Então é venda na internet. Então, assim, o maior conselho para isso é sobre essa questão da atualização. Mano, atualiza a sua cabeça. Como que você atualiza isso? Trazendo isso pro lado prático. Cara, YouTube. Se você tem uma condição, compra um curso de alguém. Então, por exemplo, sou lanterneiro. Mano, o que tem de gente crescendo nesse ramo é absurdo, pô. Na internet, sim, porque o cara começa a crescer, começa a mostrar o trabalho dele, aí o que acontece? Ele vende um curso dele. A lanternagem vai trazer uma escalabilidade muito grande? Talvez não. Porque a mão de obra da lanternagem boa é dele. Então ele teria que se multiplicar vezes 10. Não tem equity. É isso. Agora, se ele mostra o quanto ele é bom e ele ensina o quanto ele é bom, ele tem escalabilidade. Por exemplo, dá um exemplo daquela empresa lá de
de estofado de carro, cara? É Kaizen? Não. Não. Eu acho que é um nome parecido assim. Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que é Kaizen. Eu Kaizen. acho que... Kaizen. 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 Não sei, alguma coisa... Kaizen. Eu não sei. Fala, que é Kaizen. galerinha. Fala. Ele é muito engraçado. Só vão os famosos lá. Só vão os famosos. É Kaizen. Não sei. Eu tô falando o nome da empresa do e-commerce aqui. Mas é alguma coisa assim. Vou mandar lá pra você. Mano, o cara é muito bom. Ele faz tipo... Só interior de Porsche. Velar. Ele pega o teu carro, o interior é preto, ele bota branco. Só que, mano, o cara é muito bom, pô. A empresa do cara, ele chama de Fábrica de Sonhos. É absurdamente grande. Aí agora ele tá vendendo curso disso. É o cara que, mano, trabalha o quê? Capoteiro, pô. Capoteiro, o cara é o maior do Brasil, irmão. Milionário. Não, mano, o cara é muito grande. Você vai lá, irmão, é só esses famosos, todos eles vão lá. Faz o carro com os caras. Só que, mano, o trabalho do cara é muito bom. Eu, inclusive, já fiz um orçamento pra BMW. Falei, mano, eu quero fazer esse bagulho aí, velho. Entendeu? Não é prioridade, não. Porque depois eu vi e vale a pena. O valor vale a pena. É muito bonito. Então, assim, o cara pegou uma profissão que existe vários aqui na cidade, se profissionalizou ao ponto de ser muito bom e colocou na internet. E aí pode ser uma objeção, mas eu não sei, eu não entendo de internet. Pega um menininho novo, pega um sobrinho, pega um cunhado, pega alguém e fala, dá oportunidade. Faz da forma que der pra fazer. Ou pega uma agência aí, fazendo um merchan aí, ó. A agência alta. Cara, muito interessante isso que você falou. E isso abre, né, discussão para um outro debate. Sim. A gente estuda, algumas pessoas com uma condição melhor têm a oportunidade de estudar em escolas particulares, mas o ensino no Brasil, de certa forma, ele é gratuito. E a gente passa, sei lá, não faço ideia porque eu parei de estudar, mas imagino que uns 15 anos da nossa vida a gente entrega para esse sistema de estudo. Agora, quando aparece a oportunidade de comprar um curso, por aquilo ser pago, a maioria das pessoas não valoriza, né, cara? Não valoriza. Mas paga na parcela do iPhone Pois é. R$600 por mês. Tem muito esse bloqueio, né? E assim, boa parte das mudanças que eu fiz na minha vida não foi através do convencional, foi através de pessoas que eu olhei e falei, caramba, esse cara é grande, esse cara sabe o que fala, porque ele tem resultado. Sim. Ele mostra o resultado dele. Então, pô, eu quero aprender com ele. Legal. E esse mostrar o resultado, ele é uma linha muito tênue. Muito no começo, eu e o Matheus, a gente conversava muito sobre isso. Cara, eu não postava no meu Instagram viagem que eu faço, coisa que eu compro, enfim, a vida que eu levo. Porque eu sempre tive muito medo disso soar como ostentação. Cara, de verdade, até, sei lá, poucos meses atrás, eu ia pro trabalho de chinelo, bermuda, sem dar a mínima pra isso. E eu comecei a entender a importância da imagem, não por conta só da minha imagem, mas por conta da responsabilidade que eu tenho Sim, sobre as pô, outras pessoas exatamente. de inspirar. Então a gente fez agora há pouco, a gente voltou da Europa, deve ter um mês e pouco. E aí, lá, a minha mente desbloqueou muito pra essas coisas. Eu comecei a postar as coisas que a gente tava fazendo lá. Foi uma realização de sonho pra comemorar o aniversário da Bia. Legal. E pra gente aquilo ali foi um momento muito incrível. Que a gente sabe que muita gente hoje não tem condição de fazer isso. Mas, quando você mostra que aquilo é possível, É isso. pelo menos você abre pra pessoa uma visão de que, poxa, se ele chegou, eu posso chegar. isso. Sempre vai ter aquele cara lá do comentário, pô, coisa de classe média alta. Mas tem aquele cara que olha e fala, poxa, eu também quero isso pra minha vida. Serve de inspiração, como foi com você quando você entrou naquela reunião lá do Isso marketing aí, multinível, olhou o carro do cara e falou, pô, eu quero isso. Em algum momento você passou por isso, por essa autocrítica, tipo assim, cara, será que as pessoas estão me enxergando como alguém que ostenta? Você teve esse conflito interno, cara? Mano, tem algumas coisas que eu não passei, essa é uma delas. Não passei por quê? Clareza. Eu sempre tive muito claro o que eu queria fazer no meu Instagram. Eu comecei a entregar conteúdo no Instagram em 2016. Do meu jeito, só que eu entregava muito pro meu nicho, né? Que era na época o marketing de rede. E aí chegou uma hora que até pessoas fora do marketing de rede começaram a gostar do conteúdo e tudo mais. Aí quando eu comecei a realizar sonhos, era inevitável. Pô, eu postava quando não tava bem, não faz sentido eu postar quando a situação começou a melhorar. Não fazia sentido, né? E aí aconteceu várias vezes. Cuidado com a inveja. Legal, é importante ter cuidado, realmente. Tem que ser prudente, ok? Isso aqui, você não acha que é ostentar? Tudo bem. Só que eu tinha um motivo pra fazer aquilo. Então a resposta disso tudo é, qual é a sua motivação de fazer isso? Propósito, né, cara? Qual é a sua motivação? Por exemplo, a motivação é mostrar. Tá bom, você vai mostrar. E aí? E quando você mostrar, o que vai acontecer com a tua vida? Quem me abriu muito a mente pra isso foi o Matheus, inclusive, a Então, respeito disso. agora você pega e fala assim, cara, qual é a sua motivação de fazer isso? Cara, a motivação é inspirar outras pessoas. Olha de onde eu vim, ué.
Olha de onde eu vim, eu consegui, por que eu não vou mostrar para outras pessoas? Ah, porque os outros falou isso. Mano, dana-se os outros. Exatamente. Dana-se, eu não tô nem aí pros outros, E entendeu? um detalhe interessante também, que às vezes a gente foca só nos de fora. A gente esquece de dentro. Foi até isso. que eu falei com o Diogo. Cara, às vezes, eles viajavam e não postavam nada. E, pô, quando eles postaram, foi a realização deles, mas minha também. Sim. Porque, poxa, eu tô com eles desde o começo e sou apaixonado por eles. Eles me ajudaram na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Então, quando eles chegaram lá, quando eles postaram, cara, eu fiquei extremamente feliz. Eu imagino como a mãe da Bianca ficou extremamente feliz. Legal. O pai da Bianca. Então, tipo assim, a gente também tem que focar nas pessoas de dentro, isso aí. de perto, e falar, cara, postar não só pelas pessoas de fora, não. Pô, aquela pessoa vai ficar feliz por me ver aqui. Pô, minha mãe vai ver que eu realizei meu sonho. Aquele meu amigo que me confiou em mim no começo, pô, vai ver que agora ele me ajudou, agora fez sentido o que ele fez lá no começo. Sim, A exatamente. minha mentalidade hoje sobre isso é muito de tentar equilibrar a balança. Por Sim. quê? Pô, você liga uma televisão hoje, eu vou te ser sincero que eu não tenho hábito de assistir televisão, mas você liga uma televisão hoje, se for um jornal que era, entre aspas, para te trazer informação, é crime, é morte, é político não sei o que, político não sei o que lá. Só problema. Se você liga no entretenimento, cara, na maioria das vezes, são pessoas pregando tudo que deturpa os princípios, mostrando uma vida muito boa. Cara, nada contra o funk em si. Mas às vezes você vê uma pessoa que tá jogada na droga, jogada na bebida, ostentando um carrão. Pô, a molecada que olha aquilo, caramba, Quero ser. é essa vida que eu quero, porque o cara tem um carrão. Então a minha mentalidade sobre isso hoje é muito de tentar equilibrar essa balança. Não tem como equilibrar, mas pelo menos você tenta fazer um pouco da sua parte, né? É isso. Eu vou puxar uma outra pergunta ali. Show de bola, pai. O tempo tá finalizando. Finalizando ele. Mano, eu vou longe. Porque vai Pô, e o assunto tá muito bom. Exatamente, não dá pra ter de parar, não. E aí, pessoal, estou aqui com o Yalan e ele também tem uma dúvida para poder estar tirando com vocês. Então, eu queria saber como lidar com a concorrência e diferenciar o seu negócio do mercado. E aí, pessoal? Como lidar com a concorrência e se diferenciar no mercado. Mano, ser diferente, vou fazer o inverso. Ser diferente pra mim tem tudo a ver com você. Você ser diferente. Então, por exemplo, normalmente aquelas pessoas que são diferentes, elas já são diferentes normalmente. Elas já aplicam coisas diferentes porque ela pensa diferente. Ah, Ross, mas eu sou uma pessoa mais comum. Então você vai ter que se desenvolver a isso. Então, cara, ser diferente é uma decisão também. Eu quero ser diferente, eu quero gerar resultado diferente. Aonde que eu tenho que me basear? Beleza, eu tenho que pegar uma referência. Ah, não tem referência, então eu vou criar uma referência. Então, por exemplo, o podcast já existe. Quantos no Brasil? 1 milhão? Vocês fizeram algo diferente. Sim. Entendeu? Vocês decidiram fazer isso. Cara, a gente quer ser diferente. Qual é o diferencial de vocês? Mano, vamos trazer a dúvida do povo pra dentro do meu podcast. Legal? Perfeito? Então esse é o diferencial de vocês. Então, assim, primeiro que o cara que fez essa pergunta, ele vai querer, cara, eu quero ver essa resposta, né? Pô, vou aparecer lá, eu quero ver essa resposta. Então, ser diferente é uma decisão, pô. E às vezes essa decisão, ela vem de uma criatividade ou ela vai vir de uma referência. Aí é uma decisão da pessoa. Então, assim, qual é o nome dele? Yalan. Yalan, cara, começa a estudar sobre o seu mercado aqui, né? Começa a estudar sobre o seu mercado. Começa a entender mais sobre isso. Por exemplo, quem é o maior? O maior que é o seu maior, né? Porque existem pessoas que são os maiores, mas você se identifica às vezes com um terceiro. Que tá onde você quer chegar. Pega o que fez ele ser diferente, modela e joga pro teu negócio. Então, assim, ser diferente é uma decisão e normalmente não exige muito dinheiro. Tá? Porque eles falam, não, mas vai exigir muito dinheiro. Cara, não exige. Talvez no atendimento, tá na forma como fala, tá no jeito como trata, tá no tratamento, tá no, sei lá, num brinde, tá em alguma coisa. Seja diferente. Pô, a gente tem um cliente, agora falando da agência, a gente tem um cliente lá que ele é dono de uma barbearia. Cara, eu achei incrível a ideia dele, né? E é uma ideia que ele fala abertamente isso. Quando o cara chega, o barbeiro pega meu nome e escreve no vidro. Tipo, Robson. Tipo, pra não esquecer. E aí, em cima do vidro tem uma palavra motivacional. Então, assim, primeiro, eu escrevo o teu nome pra dizer o seguinte, cara, tu é importante, eu não sei se você sabe. A coisa que nós mais gostamos de ouvir é o nosso próprio nome. Sim. Portanto, alguém falar Robson, entendeu? Porque a coisa que nós mais amamos de ouvir é o nosso próprio nome. Então, ele escreve lá, o barbeiro escreve o nome e em cima tem uma frase motivacional. E aí, por exemplo, a galera que toma cerveja e tal, a primeira cerveja é dada, ele dá. Pá. Óbvio, falando como empresário, ele agrega isso ao valor, né? Aí ele dá a cerveja ali, ou a água com gás, ou a água sem gás. Então, assim, é um diferencial? É. Entende? Então, assim, Gigante. absurdo. É uma decisão. É uma decisão. E outro ponto da concorrência. Irmão, concorrente é o que te leva pro próximo nível, pô. É o concorrente, velho.
Não tem como. Por exemplo, eu sou apaixonado na BMW, já tive 3 carros da BMW, eu sou apaixonado, mano. Robson, Mercedes, BMW. Porsche, BMW, depende da Porsche, BMW. Entendeu? Eu gosto muito da BMW, tenho vontade de conhecer a fábrica da BMW. Enfim. E aí... deixa eu lembrar. Ah, lembrei. E aí teve uma vez, foi aniversário. A Mercedes, ela é mais velha, 40 anos mais velha. 40 anos. E aí, no aniversário da BMW, tipo, de 40 anos, né, da BMW, a Mercedes postou. Falou, cara, queremos aqui parabenizar e tudo mais. Os nossos primeiros 40 anos foram muito mais fáceis. Por causa da concorrência. Eu vi... Olha que top, velho. mano! Olha, Incrível. cara, que loucura. Tipo, o cara, mano, no Instagram deles, na imagem, a identidade visual dele, falando de um concorrente. Então, cara, saiba utilizar isso a seu favor. Então, o maior conselho é, mano, entenda que o sol nasce pra todo mundo e que você precisa ensinar, você precisa jogar pra fora, você precisa olhar pro teu concorrente e falar o seguinte, mas tomara que esse cara cresça mesmo, porque ele crescendo, eu vou querer crescer. Ele vai levantar a minha régua. Durante muito tempo, mano, os meus concorrentes levaram a minha régua, pô. Falei, cara, o cara fez isso, legal. Eu tenho que pensar algo tão criativo quanto. Aí você sobe a régua dele, então isso é muito importante, sabe? Não seja igual a Gillette, né? Porque a Gillette é um diferencial, né? Ela é tão grande que ela não tem concorrente. Você pega a Gillette, ela não tem concorrente. Mas ela não para de se inovar. Por quê? Se ela parasse de se inovar, ela já teria concorrente. Ela é tão grande que a empresa que pensa em entrar nesse ano fala assim, mano, Fica com medo. não tem como. Porque a empresa ela é a única do segmento, a melhor, e ela não para de se atualizar. Porque ela sabe que se ela parar de se atualizar, alguém vai pegar a frente. Então, concorrente te leva pro próximo nível e abençoa esse cara aí. Ser pra fazer pra ter, É né? isso, Essa é isso. ordem não pode inverter. Você falou da BMW, dessa jogada de marketing que eles fizeram, esse agradecimento, porque de fato, cara, eu bato muito nessa tecla também. A melhor coisa que pode acontecer para uma empresa é ter concorrente. Se não tiver concorrente, você não se mexe. É isso. É a famosa zona de conforto. Não tem por que sair de lá, é confortável, é gostosinho. É isso. Mas um comercial da BMW nessa briga publicitária com a Mercedes que eu achei assim, cara, eu fiquei bobo com aquilo. O que acontece? Há pouco tempo não, acho que isso é muito antigo, na verdade, não sei de quando que é. Mas o diretor executivo da Mercedes se aposentou. E aí o que acontece? Eles sempre tiveram uma relação muito boa, Mercedes e BMW, apesar dessa concorrência. A BMW fez um vídeo, pegaram um sósia muito parecido com o diretor executivo, aí mostraram ele na fábrica da Mercedes como o último dia de trabalho dele. Cara, isso é incrível. Aí pegaram o cara se despedindo e tal, o momento que ele se despede da galera lá, que agradece pelos anos de trabalho. Aí ele entra numa Mercedes com o motorista dele, o motorista deixa ele em casa numa Mercedes. O último take é o seguinte, é filmando a Mercedes indo embora. Esse cara entra na garagem dele, esse cara que era o diretor executivo da Mercedes, entra na garagem dele e sai numa BMW. Aparece a frase assim, finalmente livre. Cara, fantástico, fantástico. Tem uma também da Coca-Cola, não tem aquele caminhão da Coca-Cola? Aham. Aí o cara, Papai Noel, dirigindo e tudo mais, ele entrou e parou no posto. Aí a câmera filmando ele. Aí ele parou no posto, aí ele entrou na loja de conveniência, comprou um refrigerante. Aí ele parou, antes dele entrar no caminhão, ele parou em frente à câmera e abriu o refrigerante e tomou. Quando ele tomou, ele olhou pra câmera. Qual que era o refrigerante que ele tava tomando? Pepsi. Tipo, olha que loucura, os caras são muito criativos. Então, assim, se não tivesse a Pepsi, a Coca-Cola estaria um pouco mais acomodada. Sim. E, cara, o que acontece? A gente, como quem vê isso de fora, imagina, caraca, uma rivalidade muito grande, os caras estão muito brigando, maneiro. isso vai dar merda, isso vai dar processo. E pra eles, Não, eles pô. entenderam que juntar forças gera muito mais lucro pros dois. É Você isso. vê Burger King, McDonald's, É, o muito tempo maneiro, todo. né, Cara, velho? eu acho isso Eu acho muito fantástico. maneiro. Mas porque houve essa mudança de mentalidade onde eles entenderam, cara, eu ganho mais se o meu concorrente crescer. Então, se eu contribuir pro crescimento dele, ele vai me tirar da minha zona de conforto, eu vou ter que crescer e vira um ciclo virtuoso. É isso. Né? Legal. Deixa eu botar, acho que é a última pergunta, né? Fala pessoal, dessa vez a pergunta é um pouquinho diferente, viu? Dessa vez quem enviou a pergunta foi um seguidor, por isso que ele não está aqui presente. Mas a pergunta é: como vencer o pensamento negativista do início de uma vida do empreendedor? E aí? A gente até falou um pouco a respeito disso no decorrer da conversa, né? Cara, como vencer a negatividade, né? Como vencer a mentalidade negativa? Hábito, velho. Hábito. A sua mente ela é totalmente programável. Então, o que você tem que entender? Por exemplo, eu tenho um filho. Eu vou dar um exemplo, tá? Ele não chegou ainda muito nessa fase de entender o que é sorvete. Portanto, ele não come açúcar e tudo mais.
Mas vai chegar uma fase que é aquela fasezinha, filho, ó, se você almoçar tudo, você vai ganhar um picolé, você vai ganhar um sorvete, você vai ganhar tal coisa, vou te levar no parquinho. Vai chegar essa fase. Que é o quê? O que eu tô programando no meu filho? Toda vez que você faz aquilo que tem que ser feito, você tem uma recompensa. Então, por exemplo, como é que você tira o hábito negativo da sua mente? É um hábito. A sua mente, ela tá programada a pensar de uma maneira negativa. Tem gente que tem um problema pra cada solução. Né? Exatamente. Então, assim, você precisa entender o seguinte, cara, primeiro ponto, tudo, gente, decisão. Velho, eu não quero ser mais assim. Existe algum jeito radical de resolver isso? Eu vou falar um deles. Um deles é você botar um elásticozinho no teu pulso. Toda vez que você for negativo, você puxa o elástico e solta. Pau. Vai doer? Vai, é justamente por isso. Porque você vai aprender na amor ou na dor. Mas 95% das pessoas aprendem na dor. A dor, ela ensina muito mais rápido. Muito mais rápido. Porque, na verdade, o amor você nem lembra, né? Você teve oportunidade, você nem lembra que você teve oportunidade. Aí na dor, você aprende rápido, você não quer sentir dor. Verdade. Então, toda vez que você for negativo, pá, puxa. Por exemplo, eu fiz isso durante muito tempo na reclamação. Tipo, toda vez que eu reclamava, puf. O que eu tô programando? O meu cérebro é o seguinte, ele não sabe o que é algo mental e algo físico. Então, toda vez que eu reclamava, ele falava o seguinte, pô, peraí, eu tô reclamando, eu tô sentindo dor. E aí, abrindo um parênteses, não sei se vocês sabem, o nosso cérebro, máquina, não tô falando tô falando do computador. O nosso cérebro aqui, máquina, ele não foi feito para prosperar. Ele foi feito para sobreviver. E qual é a pior coisa que ele pode fazer? Duas coisas. Primeiro, gastar energia e segundo, sentir dor. Ele odeia, portanto, você não gosta de tomar banho de água gelada, por quê? Porque você sente dor. Ele vai te encontrar 1001 motivos para você não sentir dor. Então isso é muito importante. O teu cérebro, ele não foi feito para prosperar. Ué, Robson, o que foi feito para prosperar? A sua alma, o seu propósito. Apóstolo Paulo vai dizer lá, né? O corpo está em uma constante briga entre a carne e o espírito. Carne, cérebro, espírito, propósito. Por quê? Carne é momentâneo. Morre aqui. E espírito é eterno. Por isso que quando, por exemplo, propósito. Cara, propósito é algo eterno, pô. Eu vou morrer, mas quando eu lançar o meu livro ele vai continuar reinando sobre a terra. O propósito é... eu tenho um objetivo. O quê? Comprar tal carro. Isso é um objetivo. Não é propósito. Não, eu tenho um propósito de comprar casa. Não, não é um propósito. São sonhos, são um objetivo. Então, propósito é aquilo que relaciona a pessoa. Que propósito... sobrevive a você. Exatamente, que é maior do que você, maior do que o seu corpo. Então, isso é muito importante. Então, o seu cérebro, ele é programado, no caso desse seguidor, do Roger, eu vi o nome dele, no caso do Roger, ele está programado a reclamar, ele está programado a ser negativo, ele está programado a sempre enxergar aqui a garrafa meio vazia. Então, tipo, se a garrafa tá na metade, eu tenho duas opções, enxergar meio cheia ou meio vazia. Ele tá programado desse jeito. Então, como é que você faz isso? Mudando os seus hábitos. Cara, reclamou, puxa o elástico, solta. Foi negativo, puxa o elástico, solta. Uma hora teu cérebro vai começar a entender, cara, isso não faz sentido. Eu odeio sentir dor, eu não quero mais sentir dor. Qual é o outro caminho? Ser positivo. Entende? Então, isso é uma coisa que funciona muito. Você vê que até com tem vários estudos que foram feitos com macacos que é realmente a mudança de hábito pela reação à dor. E se você for parar pra pensar, acontece com a gente também. Por exemplo, eu tô no processo de buscar mais saúde, emagrecer pra ter mais saúde. Cara, graças a Deus, eu nunca tive um conflito muito grande do médico chegar pra mim e falar, Diogo, ou tu emagrece ou tu morre. Uhum. Então, pra mim, é muito cômodo deixar rolar. Sim. Agora, a maioria das pessoas que eu conheço que mudaram um hábito de forma assim, muito acelerada, foi por conta de uma situação de dor. O exemplo disso é minha mãe. Minha mãe fumava desde os 13 anos. Minha mãe tá com 50 e poucos anos. Ou 60 e poucos anos. Não sei. Tá mas, tudo bem. Enfim. Cara, deve ter uns 3 anos que ela parou de fumar. Mas ela parou de fumar porque ela contraiu o Covid, foi no médico, o médico falou, você vai morrer. E aí? E agora? Cara, sua. Meus sogros também pararam. Já era. Nunca mais fumou. E pra mim era algo impossível. Orava muito por isso, cara. Muito. Mas assim, com a fé que era quase nula. Orava muito por isso, mas uma fé que era quase nula. A gente tá chegando no fim do episódio. Antes de terminar o episódio, a gente ainda tem algumas perguntas aqui pra fazer com você, um bate-bola, jogo rápido. E tem a pergunta-chave no final, que é a mais importante. Mas pra você que tá assistindo a gente, que já acompanhou a gente até aqui, não deixa de se inscrever aqui no canal, não esquece de deixar o like, não é uma métrica de vaidade, é porque quando você se inscreve, quando você deixa o like, quando você deixa um comentário, o algoritmo do YouTube entende que esse conteúdo é um conteúdo de valor, é um conteúdo que realmente tem relevância e ele passa a espalhar essa mensagem para mais pessoas. Então, se esse conteúdo aqui de alguma forma agregou valor à sua vida, seja alguém grato
e alguém que também quer que outras pessoas vivam essa transformação, vivam essa mudança, essas chaves que possam ter sido viradas na sua mente. Não deixe de se inscrever, deixar seu like, compartilhar e principalmente o comentário, porque é a partir do comentário que a gente consegue ter uma noção se, opa, estamos indo pelo caminho certo, ou então não. Esse conteúdo aqui, poxa, galera não gostou, então não é por aí que a gente tem que ir. Comenta aqui se gostou, se não gostou, qual foi a parte que você mais gostou, pra gente saber que você realmente assistiu. A gente sabe que tem a galera que vai entrar aí só pra, opa, Diogo, assisti lá, opa, Matheus, assisti lá, e não assistiu nada, a gente sabe. Então deixa aqui no Mas tá comentário. ajudando no algoritmo, Pô, né? deixa aqui no comentário a parte que mais te impactou, que fez sentido pra você, que pra gente é muito importante. Robson, Fala comigo. pra finalizar, a gente quer fazer um bate-bola, jogo rápido. Maria Gabriela, eu acho, fazia isso, eu achava maneiríssimo, cara. Quando eu era criança, eu gostava muito. Falei, pô, vamos trazer isso pra cá. Da Globo? Eu não sei, cara. É uma mulher que tem uma galera que imita ela até hoje, que usa uma clean, sabe? Tá. Aham, tá ligado. Ela fazia muito isso. Eu falei, cara, Tipo isso é legal. o Papo com o Bial, tipo aquele Tipo estilo, isso. tá? Porque em muito pouco tempo você consegue responder muita coisa. É algo É dinâmico verdade, ali. legal mesmo. Então, Vocês são diferentes, velho. Pô, Tô tem que gostando ser, tem que demais fazer de vocês. diferença. Pô, vocês vão crescer muito, mano. amém, cara, em nome de amém. Jesus. Já deu certo. Matheus separou umas perguntas aqui. E a primeira coisa que vier na tua cabeça, irmão, Beleza. manda pra fora. Cuidado com a pergunta aí, pai. Pode ir lá? Não precisa Vamos lá. muito, não. Ó, Um sonho. Forbes. Um livro. Ponto de inflexão. Uma frase. Como é que é aquela frase, cara? Caramba. Ser é diferente de estar. Uma pessoa que é a sua referência. Flávio Augusto. Um arrependimento. Não ter começado a empreender antes. Você não come mais. Um conselho. Não se identifica com a sua realidade. Um hábito. Orar. Um medo. Perder a pessoa que eu mais amo. E são essas, e agora o Diogo vai perguntar a pergunta final. Maneiríssimo. Robson, antes de te fazer essa pergunta, quero te agradecer por ter aceitado o convite. A gente ainda não tinha muito contato antes daqui, né? Já conversamos antes, mas não tínhamos muito contato. E, pô, você muito, de forma imediata, aceitou o convite para estar aqui com a gente. Certeza. Muito obrigado. Me chama outras vezes. Com pô. toda Com certeza, certeza. com toda Vai ter certeza. certeza. Queremos a Babi aqui também para mano, conversar vai com a ser gente. legal, vai Acho ser que vai ser legal. um bate-papo bem, Vai. Muito legal. bem interessante. E, cara, com toda certeza, você na minha mente já virou um monte de chave. Quando eu e o Matheus começamos esse projeto, a gente sabia que o propósito principal é agregar valor à vida das pessoas, mas que a gente também Sim. seria muito beneficiado por Com isso. certeza. E hoje foi a confirmação disso, porque realmente algumas coisas vão mudar na minha cabeça depois dessa conversa. Então, assim, muito bom. obrigado, de verdade. Que bom. Feliz. E a pergunta que eu queria te fazer é uma pergunta que a gente pretende fazer em todos os podcasts para o convidado, que é a seguinte: Robson, o que faz a vida valer a pena? O que faz a vida valer a pena? Mano, sentido. O que faz sentido pra mim, que sentido é algo ainda até maior que propósito, é o que dá junção, é o que dá harmonia a tudo que você faz, é a conexão com o Criador. É a conexão com o Criador. Não faz sentido você ter uma vida sem sentido, que é você não estar conectado com o Criador. Isso eu tô aprendendo muito agora. Então é isso, é você estar conectado com quem te fez, com quem... A sua identidade é única, velho. Tipo, de 7 bilhões de pessoas que existem no mundo, a sua digital aí, ó, ela é única. Tipo, é algo único. Tipo, ninguém tem, mano. Se tivesse 3 dessas no mundo, tem uma na Ásia, tem outra lá na Antártica, e tem tudo bem, você poderia pensar, não, o outro, eu sou, desses 3, eu sou o que não vai dar certo. Você poderia pensar, entendeu? Porque tem outras opções de você. Você nasceu, tem 3, 4 identidades igual a sua, tá? Não, beleza, então, sei lá, será que eu sou o que vai dar O certo? escolhido, né? Ou eu sou o escolhido, entende? Então, assim, você é único, a sua digital é única, então, se você é único, alguém te fez. Se existe criação, existe criador. Então, pra mim, inclusive, é o que eu... É a jornada que eu tô enfrentando hoje, cara. Tá conectado com Cristo, tá conectado com o Pai. Não tem coisa melhor
do que você sentir a presença do Espírito Santo. Não tem coisa melhor de você estar conectado com Deus, de você ouvir a voz dele e entender que ele vai suprir o que você precisar, seja financeiro, seja emocional, seja um abraço, enfim. Ele vai suprir. Quando você tem isso, que é algo que eu tô aprendendo diariamente, eu acho que quem aprendeu tudo não entendeu nada, que eu acho que é contínuo. Quem entender isso, meu irmão, vive uma vida de desfrute, vive uma vida de transbordo, vive uma vida de abundância, porque a abundância não tem a ver com quanto que você tem, mas sim quanto que você gera e o quanto que você é lembrado. Então é isso, irmão. Conexão com o Papai do Céu. É isso. Irmão, É isso aí. Obrigado. muito obrigado. Tamo junto. Foi maravilhoso, Paulo. Conta comigo. Obrigadaço, tá? Ó, quero vir mais vezes aqui. Não, Obrigado com pelo certeza. convite. Foi top. Eu tenho certeza que vocês vão longe demais. Amém. Primeiro Em nome de porque Jesus. eu ouvi uma vez o seguinte. O cara, ele era muito radical nas palestras dele. Falava assim, cara, sabe por que tu nunca teve sucesso na vida? Aí eu perguntei por quê? Porque você nunca teve sucesso em nada. E aí eu falei, pô, mano, cara doido, né? Te pensando. Rafael Sucesso é Monese, já me ouvindo, replicável. irmão? Ele é top, irmão. Ele é muito bom. Ele quebrou muito paradigma. E ele falou, sabe por quê, cara? Quando você fizer o seu primeiro sucesso, qualquer outro negócio que você botar a mão, você vai ver que o sucesso ele deixa rastro. E, mano, eu demorei 5 anos, talvez, pra construir um negócio grande no marketing de rede. Um negócio de 1.000 pessoas, de ganhar uma renda legal, sabe? Uma equipe espalhada no Brasil todo e fora do país. Um negócio sério, um negócio bom. E quando eu peguei meu outro negócio, do zero, tipo, foi 6 meses. Pra atingir o mesmo nível. Quando eu peguei outro, foi tipo 3 meses. Muito rápido. Porque você começa a aprender. Então o sucesso ele deixa rastro. Como você já tem sucesso em outras áreas, mano, isso aqui só vai ser consequência. Poxa, Amém. Conta comigo, tá? amém. Vamos pra cima. Tamo junto.